Este mundo é abundante em mana, mas a menos que você seja um dragão antigo, não pode lidar com mana bruto diretamente. É por isso que todo mago precisa de um filtro chamado Círculo de Coração de Mana. Geralmente leva meses de prática para criá-lo, mesmo para adultos. Mas esse não é o caso do nosso garoto Dali. Quando sua professora Elfa explica o processo e o aconselha a não se apressar, ele já o fez. Ela fica chocada quando ele mostra que realmente o formou. Ela simplesmente não consegue entender como este menino de 8 anos que acabou de começar a treinar consegue formar seu círculo depois de alguns minutos. Mas formar um círculo de coração é apenas o primeiro passo. A parte mais difícil é aprender a liberar a mana que você acumulou, e é aí que Dali mostra que é um verdadeiro prodígio. Em sua primeira tentativa, ele lança um raio de gelo tão poderoso que atravessa uma árvore enorme em um instante. Isso choca sua professora até o âmago. Se ele está fazendo coisas assim com magia básica, o que fará quando começarem a aprender magia negra e necromancia? Mas antes disso, vamos descobrir por que Dali é um gênio. Ansum é o comandante-chefe de uma terra que foi invadida por monstros comedores de carne. No meio da guerra, um portal mágico se abriu e o arrastou para outro mundo. Os magos deste mundo o aclamaram como o herói de outro mundo, alguém que salvará seu império do rei demônio. Ansum queria voltar para casa, mas eles o torturaram e escravizaram com um feitiço. Ele passou os 10 anos seguintes de sua vida cortando e matando em nome do império apenas para que um dia pudesse alcançar sua liberdade. Finalmente, ele derrotou o rei demônio, mas o império nunca o deixou ir, mesmo após sua vitória. Eles o encarregaram de uma última missão para matar o Cavaleiro Radiante, Serbaito. Ansum era como um cão para os esquemas do império e não podia desafiar sua ordem por causa do feitiço. No final, ele lutou e matou Serbaito. Mas em uma virada inesperada de eventos, uma lâmina foi cravada nas costas de Ansum. Ele passou anos de sua vida sendo torturado para servir a um império que o matou no final. O Conde Brandenburg tratou o herói de outro mundo como um cão de caça descartável. O herói teve seu fim trágico e jurou nunca esquecer a humilhação que sofreu. Naquela mesma noite, seu espírito se transferiu para outro corpo. Lady Helena deu as boas-vindas a esta criança em seu mundo. O pai do menino era ninguém menos que o maior necromante do continente, o Duque Saxon. Antes de sua morte, Ansum havia roubado uma pedra da reencarnação. Era a única maneira de se libertar do feitiço de escravidão, mas ele nunca esperou nascer na nobreza. O cara estava pronto para viver uma vida fácil de prazer, apenas para tramar o plano mestre final para massacrar aqueles que o prejudicaram. O Duque Saxon notou o comportamento estranho do menino. A criança não derramou uma única lágrima depois de nascer. O pai do menino começou a se perguntar se isso era um mau sinal, mas não tema, porque a babá veio ao resgate com sua técnica suprema, os tapas na bunda da morte. O mesmo herói incomparável sofreu uma tortura excruciante nas mãos de uma babá. Além disso, a mãe do menino decidiu que era sua vez de tentar enquanto Ansum implorava para que parassem. Sua mamãe levantou a mão, mas em vez de literalmente bater na bunda dele, ela a acariciou suavemente. Foi a primeira vez que ele sentiu um abraço caloroso acalmando sua pele. Ansum só se sentiu sozinho neste mundo até agora, mas este toque reconfortante o levou às lágrimas. E então ele começou a chorar de uma forma que nunca soube que podia. Falando na definição literal de fazer um homem adulto chorar. No quarto principal, os pais de Dali expressaram sua satisfação com o crescimento dele. O menino de 8 anos os encheu de orgulho e tem estudado incansavelmente desde os 4 anos. O pai do menino entende o interesse de Dali em magia. Sua esposa puxa seu rosto, lembrando Alan de sua promessa, a promessa de nunca ensinar ao jovem os caminhos da necromancia. Ela o lembra preocupadamente de sua promessa, enquanto Alan a assegura de que já preparou um presente diferente para o próximo aniversário do menino. Uma batida na porta rouba sua atenção. A empregada aparece de repente, compartilhando uma revelação chocante sobre a condição de Dali. Ouvindo isso, os pais correm o mais rápido que podem para a sala de estudos. Nosso garoto está atualmente tremendo, coberto por uma aura azul mística que o envolve. O menino chama por seus pais. A mãe de Dali o repreende e verifica sua condição. Enquanto isso, o pai do menino é analítico em seu julgamento e literalmente sente a mana fluindo no ar. Seu filho tem apenas 8 anos de idade, e ainda assim já é capaz de liberar um nível profundo de mana. O mesmo pai de repente exala uma sensação terrivelmente condenatória sobre Dali enquanto pergunta se seu filho acabou de exalar mana. Agora, nosso garoto aqui sabe que vai levar uma surra daquelas se não deixar o papai feliz. Nem mesmo Dali esperava liberar uma quantidade absurda de mana, e ele sabia que se não respondesse rapidamente, seu pai bateria nele. Surpreendentemente, no entanto, seu pai sorri e realmente lhe dá um tapinha na cabeça, sentindo orgulho de sua conquista. Ele acha uma pena não poder lhe ensinar necromancia pessoalmente, uma confissão que nosso garoto acha estranha.
O cara está revoltado porque não saber necromancia arruinaria seus planos de vingança. A mãe do menino diz para ele ir descansar enquanto as empregadas limpam. Enquanto ele se afasta correndo, Alan e Helena compartilham um momento de paz. O pai do menino agora pensou no presente perfeito para ele. Vamos direto para o banquete de aniversário, porque festas são sempre divertidas. Há muitas pessoas reunidas aqui, nobres de todo o ducado de Noir. Eles estão curiosos para saber quando o pequeno jovem mestre aparecerá. Alguns deles não o viam há algum tempo. Enquanto isso, o homem do momento, ou devo dizer, a criança do momento, está atualmente relaxando no segundo andar. Expressando o pico da energia introvertida, Dali acha uma verdadeira chatice encontrar todas essas pessoas no evento de aniversário. Ele se pergunta se é pelo fato de ter sido tratado como um lixo quando era um herói. Mesmo agora, ser bajulado como o filho de um nobre rico é algo novo para ele. Lembrando o que aconteceu outro dia, Dali entra nos detalhes de como sua mana brotou acidentalmente. Veja bem, ele estava na verdade lendo registros de sua própria vida passada como herói. Apesar do talento que ele possui atualmente como jovem mestre, incomoda o que nada disso se concretizará se seu pai não lhe ensinar necromancia. Dali começou a espionar seus pais, pensando em métodos para convencê-los, até mesmo cogitando a ideia de solicitar sua tutela direta. Mas essa ideia era totalmente imprudente, e ele sabia disso. Finalmente, a mãe do menino, Helena, chega com um vestido deslumbrante, parabenizando seu filho. O jovem mestre pergunta curiosamente sobre a identidade da figura encapuzada atrás dela. A pessoa rapidamente revela seu capuz e é apresentada como a anciã da Torre de Magia Azul. Este belo demônio azul também é um mestre do atributo água. Helena apresenta Sefia como a nova professora do menino. Sefia também cumprimenta o jovem e pretende trabalhar com ele para o sucesso. Enquanto isso, o cara está em choque, incapaz de acreditar que um mestre da torre foi pessoalmente designado como seu professor. Isso significa que seu novo foco será aprender magia, o que não é a maior conquista, já que é apenas para especialização em defesa. Isso mostra a ele que Helena, sua mãe, realmente não quer que seu filho vá aprender a assustadora magia negra da necromancia para se tornar outra cópia brega de terceira categoria de Sung Jinvou. De qualquer forma, Sofia quer ter uma reunião particular com o menino, e o jovem mestre concorda com seu pedido. Eles saem para o campo de neve, onde a mestre da Torre de Magia Azul lembra ao garoto que ele só aprenderá magia da água a partir de agora. Curiosamente, Sofia sente que o coração do menino está em outro lugar. Ela sabe que ele quer aprender outra coisa. Sua observação astuta o surpreende por um momento, enquanto Sofia argumenta que é óbvio para qualquer um acreditar que Dali quer se dedicar à necromancia e à magia negra como seu foco. O problema é que o estado atual do casamento do Duque é uma questão conhecida em todo o Império. Veja bem, desde que o Duque se apaixonou por Helena e se casou com ela, ela ficou com medo. Ela não queria que sua família recebesse uma reputação desdenhosa, o que significava que ele não poderia transmitir magia negra para seus filhos. Não sei quanto a vocês, mas caramba, essa mulher está agindo como uma mãe tigresa controladora e superprotetora um pouco demais. Até no casamento deles, ela forçou o branco como o código de cores do traje de casamento em vez do preto. Sofia adianta que, por causa dessa promessa, o sonho de Dali está longe da realidade e que ele não poderá aprender magia negra. No entanto, a iluminada mestre da torre na verdade tem uma proposta. Ela está disposta a convencer a mãe do jovem mestre, desde que ele siga sua orientação. Neste ponto, nosso garoto se surpreende com a aceitação de Sofia da necromancia e das artes das trevas. Afinal, ela é uma elfa que defende as leis da natureza, e o ato de ressuscitar os mortos é considerado repugnante. A mestre da Torre Azul ri, achando-se entretida com as palavras do menino. Ela então se perguntou o que ele pensaria dos sacerdotes que também ressuscitam os mortos. Ela acha que a ideia de reencarnação ou ressurreição e necromancia é a mesma coisa quando você realmente pensa a respeito. Apenas com essa conversa, Dari consegue perceber o quão sábia é sua nova professora. Ela tinha uma perspectiva de mente aberta e poderia se provar uma excelente professora por causa disso. Encerrando a discussão, Sofia acha que é hora da primeira lição deles. Ela sabe que Dali já formou um pequeno fragmento de seu círculo de mana. Então, seu primeiro objetivo a partir de agora é ajudar a expandi-lo, permitindo que se torne um primeiro círculo. Dali está intrigado e acredita que a abordagem se alinha com seus objetivos de aprender feitiços. Com a orientação de Sofia, ele coloca a mão sobre o coração, sentindo um mundo interno se abrir dentro dele. Este mundo é rico e cheio de mana, mas o problema é que apenas criaturas capazes como dragões podem aproveitar totalmente o verdadeiro poder da mana bruta. Para os seres humanos, é necessário um filtro. Isso é estabelecido como um círculo de coração de mana. A ideia é reunir fragmentos do círculo ao redor do coração, reorganizá-los e ciclá-los.
Desta forma, um círculo apropriado está canalizando um fluxo ao redor do coração. Dali segue sua orientação perfeitamente, alcançando seu objetivo. Para o próximo passo, ela o instrui a gerar a mana ao redor de seu coração. Esta parte do processo leva pelo menos um mês, então ela o incentiva a não se sentir desanimado. Aqui está a parte chocante. Este homem fez isso em um instante. A conquista bem-sucedida do menino de 8 anos deixa a mestre da torre absolutamente perplexa. O mesmo garoto que tinha acabado de começar a treinar já alcançou seu primeiro círculo em questão de momentos. Apenas com esta revelação, fica claro como cristal que nosso garoto é um prodígio genuíno. Uma Sofia Tonita pede a ele para liberar mana através do primeiro círculo. Seguindo suas instruções, ele concentra o controle sobre o círculo. Ele já sabe da dificuldade do processo para iniciantes. Mesmo em sua primeira vida, ele foi incapaz de alcançar o nível do Duque Saxon. O melhor que ele podia fazer era usar feitiços de destruição esculpidos em seu corpo usando gravuras. Mas esta vida é diferente, pois ele herdou puramente o talento de seu pai, abrindo a possibilidade de aprender outras formas de magia. O foco de Dali é refinado na ponta de seus dedos, canalizando em um ponto final do círculo. A experiência de sua vida passada o ajuda a apontar um fragmento de gelo. Sofia observa com o máximo interesse, apontando como Dali cristalizou corretamente a mana em um raio de gelo. O tiro é disparado diretamente em uma árvore, fazendo-a explodir em pedaços. Sofia fica completamente chocada mais uma vez. Ela pensou que seu poder seria fraco por causa da forma, mas este garoto literalmente despedaçou a madeira. O talento de seu mais novo discípulo era completamente de outro mundo. A mestre da torre registrou o choque, atônita com sua habilidade de realizar um feitiço de gelo perfeito. O menino está confuso e se pergunta se cometeu algum tipo de erro. Veja bem, a fórmula mágica que ele aplicou está muito além das capacidades de uma criança normal. A rotação é combinada com a aceleração e, em seguida, a congestão. Todos os 3 estágios compõem a proporção áurea de um feitiço. Sofia testemunhou o jovem mestre realizar um feitiço tremendo com um grau eficaz. Abalada até o âmago, ela percebe o quão precioso é o talento dele. Na cena seguinte, esta mulher entrega sua carta de demissão diretamente ao Duque. O cara está chocado, incapaz de acreditar que uma mestre de seu calibre está desistindo. Sofia o interrompe, revelando como o jovem usou terrivelmente um feitiço letal em sua primeira lição. O Duque se agita em choque. Nenhuma palavra sai de sua boca. Sofia continua afirmando que o menino de 8 anos também aplicou a proporção áurea. Resumindo a história, ela rótula Dali como o espécime perfeito para se tornar a máquina de matar definitiva. O pai do menino percebe que o estilo de ensino defensivo de Sofia é simplesmente incompatível com o atributo de violência de Dali. No entanto, Sofia nega isso e, na verdade, sente a necessidade de ajudar a guiar o crescimento do menino. Claro, até o Duque acha que ela é tola por desistir. Sofia fica séria e destaca a magia negra da família de Alan. Ela já sabe sobre o voto de casamento de Lady Helena. No entanto, uma Sofia de tons sérios confronta sobre a besteira deles de limitar o crescimento de Dali, especialmente por causa de seu talento inigualável. O jovem mestre está sorrateiramente escutando essa conversa, mas não consegue ouvir nada significativo. Ele está muito preocupado com o que será dele. Dali também não pretendia realmente realizar um feitiço tão poderoso e se lembra da expressão pálida de Sofia quando o fez. Seu principal obstáculo é sua incapacidade de controlar a saída de seu feitiço, algo em que ele precisa trabalhar para o seu próprio bem. A contemplação do menino é interrompida pela chegada repentina do tio Helmut. O tio está emocionado em conhecer o jovem mestre, enquanto Dali está ansioso para saber sobre suas viagens. Helmut explica que estava ausente em seu dever de proteger a família ducal, bem como derrotar monstros poderosos do processo. Nosso garoto rapidamente deduz que Helmut estava batalhando dentro de uma masmorra. Vamos dar um passo para trás e entender as complexidades deste mundo. Monstros surgem de masmorras, e isso é um campo de morte para o território de qualquer nobre. Na época em que o Rei Demônio existia, os monstros se enfureceram e causaram pura destruição. Os Cavaleiros dos Dias Modernos são enviados em missões para garantir que esses monstros nunca mais transbordem. Seu objetivo é eliminar qualquer um que tenha escapado da masmorra. O território do Duque Saxon está em mais perigo do que o normal, principalmente por causa da vida anterior de Dali como herói. Embora ele tenha derrotado espetacularmente o Rei Demônio, o território do chefe foi mantido para o Império usar. Em outras palavras, eles estavam lidando com a bagunça deixada pelo Rei Demônio. A conversa de Dali e Helmut encontra outro visitante, ninguém menos que o próprio Duque. Alan agradece a Helmut por sua tremenda dedicação à prosperidade de suas terras, mas o que realmente surpreende Dali é a chegada de sua mãe. Lady Helena o cumprimenta com grande alegria ao saber que ele alcançou o primeiro círculo. Eles estão até felizes em recompensá-lo com um presente,
o que coloca nosso garoto em modo de pensar. Dali considera a ideia da necromancia, mas sabe que isso vai estragar o clima. Em vez disso, o cara joga uma carta na manga e, na cara dura, diz aos pais para lhe darem uma nova irmã. Ambos ficam paralisados, enquanto Helmut ri da pura ousadia do jovem. Naquela noite, o jovem mestre descansa confortavelmente em sua cama, irritado por ter que fingir ser uma criança apenas para se misturar. A fadiga lentamente o alcança enquanto ele mergulha em um pesadelo. Aqui, o ex-herói Ansum é apunhalado pelas costas pelo mesmo cavaleiro desgraçado novamente. O fantasma dele até zomba de Ansum por desfrutar de uma nova vida confortável e o ameaça friamente, afirmando que o Império eventualmente o massacrará. Eles o encontrarão e o exterminarão novamente. Esse pesadelo agitado acorda nosso garoto com um transbordamento de mana. Seu coração dói como se estivesse a momentos de explodir. Estes são os efeitos da fúria de mana, um fenômeno violento. Dali fortalece sua determinação, amaldiçoando o Império por se apegar a ele até o fim. Ele sai para tomar um ar fresco, mas a mana que vaza de seu corpo só piora. Em pânico, ele encontra um farol de esperança. É a mestre Sefia que sente pena do menino por experimentar a fúria de mana em sua idade. Imediatamente, ela coloca a palma da mão sobre o peito dele antes de drenar os efeitos do processo. Sefia entende que se a magia de Dali se corromper, ninguém será capaz de reverter o processo novamente. Graças à sua intervenção, os efeitos da fúria são neutralizados. Sefia se dirige ao jovem mestre, revelando a natureza da magia estar ligada ao espelho do coração. Basicamente, cada mago tem uma capacidade diferente de magia simplesmente por causa de sua personalidade. No caso de Dali, seu talento se especializa em matar os outros. Este talento macabro é perigoso para os outros, bem como para si mesmo. Entregando-lhe um livro de feitiços, ela se orgulha de continuar sendo sua professora com uma nova arte. É o livro de necromancia, e Sefia o chama de uma divertida obra do destino que eles estarão juntos a partir de agora. Este é o presente de aniversário dela para o jovem que instantaneamente a abraça forte, mostrando sua gratidão. Dias se passaram. Temos uma cena do lado de fora do portão norte. Aqui, Sofia o trouxe para a frente de coelhos. Ela quer que este exercício seja semelhante à experiência de caça que Dali compartilhou com seu pai. Seguindo sua orientação, nosso garoto prepara um feitiço pesado para mandar este pobre coelho direto para o inferno. Seu fragmento de gelo concentrado viaja a uma velocidade imensa e, ao contato, vaporiza a carne do coelho. Uma verdadeira execução, embora Sofia note algo interessante. Dali tinha acabado de tirar uma vida, mas sem mostrar nenhum sinal de hesitação. Ela o lembra do que disse anteriormente, como o uso do mesmo feitiço é diferente para os magos. O jovem mestre não tinha ideia de por que era assim. Sofia destaca a noção da magia agindo como um espelho para a alma de alguém. Isso também significa que revela a verdadeira personalidade de uma pessoa. Sofia continua mencionando nomes de magias como Muralha de Fogo. Na realidade, esses nomes apenas serviam para esculpir a magia da imaginação de alguém. Por exemplo, a Torre de Magia Vermelha promove a força acima de tudo. A Torre Azul destaca a harmonia. Ambas compartilham uma filosofia diferente, que se torna sua forma vinculante de magia. A filosofia afeta diretamente o feitiço, e é a base do sistema de magia. Havia também outras torres como a Noir, a Branca e a Verde. A longa despejada de informações não obteve resposta do jovem mestre. Sofia percebeu que estava falando demais. Vamos apimentar as coisas com necromancia. Canalizando seu feitiço mais básico, ele reúne influência ao redor do cadáver do coelho. Gavinhas de um preto arroxeado envolvem o corpo antes de auxiliar o cadáver com fios de mana para controlar seu poder. A necromancia funciona com pontos de foco na cabeça, na espinha e nos joelhos. Os fios agem como um instrumento de controle. Executando o feitiço com excelência, Dali ganha elogios de sua professora. Eles passam rapidamente para o segundo estágio, que envolve o uso de um feitiço de gelo chamado Armadura Congelada. Enviando um caminho de estacas de gelo à frente, ele ajuda a consolidar o coelho com uma poderosa armadura pontiaguda. Este pequeno desgraçado está pronto para a guerra. Sofia elogia a forma da armadura e se pergunta como suas defesas se sairiam. Lançando um monte de espinhos de gelo, ela direciona uma espiral deles para a frente. Os espinhos obliteram a armadura do coelho ao contato, jogando-o para longe. No entanto, uma pequena camada permanece com sucesso, trazendo a Dali uma enorme felicidade. Então a defesa é bem sucedida, mas Sofia consegue ler sua expressão ansiosa e se pergunta se o jovem mestre tem uma pergunta que quer fazer. Animadamente, nosso garoto levanta a voz, implorando para que ela lhe ensine o uso adequado dos atributos da água também. Embora isso traga um sorriso ao rosto dela, a resposta de Sofia é chocante. Ela o rejeita na cara, revelando que ele apenas realizou um uso simples de magia da água hoje.
Entre todas as formas de magia, a água tem uma curva de aprendizado insana e requer uma compreensão de desenvolvimento. A maioria dos iniciantes não consegue nem aprender uma forma de magia no início. As únicas pessoas capazes de realizar duas ao mesmo tempo são consideradas magos duais. Mesmo com o talento insano do nosso garoto, Sofia acha impossível para ele aprender dois tipos igualmente bem. Na verdade, a garota literalmente destrói suas expectativas por ele estar excessivamente confiante. A realidade do cara desmorona instantaneamente porque, apesar de seu uso incrível de magia, aos olhos de sua professora, ele ainda é um amador. O pensamento paralisa nosso garoto em desespero. Qualquer um ficaria arrasado com isso. Na verdade, Dali fica tão desapontado com a resposta dela que ele abruptamente encerra a lição. Naquela mesma noite, o menino vai para sua sala de estudos. O ex-herói tem uma quantidade absurda de confiança em suas habilidades, pensando que poderia fazer qualquer coisa se pudesse aprender o suficiente. Uma força desperta com ele, e isso pode ou não ser um trocadilho de Star Wars, mas o jovem Anakin aqui realmente quer se tornar um Jedi. Depois de passar a noite inteira trabalhando duro, Dali chega ao campo de treinamento no dia seguinte. Ele estava tão exausto que Sofia teve que chamar seu nome várias vezes. Ela percebe que ele se esforçou demais e não pregou o olho. A professora teme que o jovem esteja se sobrecarregando, mas Dali está pronto para mostrar a ela do que é feito. Primeiro, ele ressuscita o coelho e depois o cobre com a mesma armadura. A mestre da Torre Azul fica impressionada com seu domínio imediato sobre os feitiços combinados, mas um desenvolvimento chocante ocorre quando Dali usa a mesma armadura, detonando-a com uma explosão que projeta espinhos de gelo em todas as direções. Sofia fica atônita porque a primeira parte foi apenas um aperitivo. O coelho morto-vivo exala vapores roxos antes de entrar em erupção com uma descarga de energia roxa. O coelho explode, lançando raios de gelo em todas as direções novamente. Sofia é pega tão de surpresa que precisa criar uma barreira de defesa para bloqueá-los. Quando o ataque dele termina, o rosto dela fica inexpressivo. Dali nem parece impressionado e revela suas recém-aprendidas habilidades de explosão de cadáver e gelo. Empunhando ambos os atributos, ele fundiu seus efeitos. Ele zomba provocativamente de sua professora, perguntando se pode ser rotulado como um mago dual a partir de agora. A elfa iluminada fica perplexa. Ela nunca tinha visto um ataque como este antes, uma mistura de magia de gelo e negra para criar uma armadilha de explosão complexa. A detonação não foi nem a parte final. O uso de espinhos por Dali foi a cereja do bolo. Sofia se sente sobrecarregada, como se estivesse lidando com alguém com uma única intenção: matar sem piedade no campo de batalha. Isso a faz se perguntar que tipo de imagem mental se forma na mente de Dali, sem ter ideia de que é a sede de sangue intimidante de Ansem. O jovem mestre vê o tio Helmut novamente montado em um cavalo. Ele trouxe sua equipe depois de invadir outra masmorra, só que desta vez, era um grupo menor de monstros. Helmut também elogia a Cavalaria Negra por ajudá-lo fortemente. A Cavalaria Negra é uma unidade especial de lanceiros com uma imensa aura sombria. Eles são considerados a cavalaria mais forte do Ducado de Saxon. Seu líder, o próprio Capitão Cavaleiro Helmut, é considerado um dos 7 mestres da espada mais poderosos do continente. O jovem mestre o respeita profundamente e implora para que lhe ensinem algumas das técnicas de espada. Helmut recusa educadamente a oferta, então o garoto se despede dele para a jornada. Com o capitão Helmut partido, Sofia acha que é hora de eles voltarem também. Avançamos para mais tarde naquela noite, onde Sofia relata o uso de magia dual por Dali em sua recente sessão de treinamento. O Duque fica um pouco chocado ao saber do uso de magia de necromancia por Dali, enquanto Lady Helena parece desapontada. Sofia desviou de suas ordens e acabou ensinando ao menino mais do que apenas magia da água. Ela não queria controlar o escopo do treinamento e compartilhou que o jovem mestre expressou interesse em aprender necromancia. Após uma pausa momentânea, Lady Helena se manifesta. Ela ainda se recusa veementemente à magia negra e recomenda que Sofia continue a lhe ensinar o atributo da água. A mestre azul dá sua palavra e lhes assegura que cuidará do menino. Antes de sair, Sofia sente uma pontada de culpa e se vira para pedir desculpas ao Lord Noir por quebrar a promessa. Exalando, a mãe de Dali enfatiza seu orgulho na habilidade de Dali de manejar 2 círculos mágicos para sua idade. Ela acha que é natural para ele ter tanto talento, especialmente sendo filho deles. Com grande medo e desapontamento, o Duque se manifesta contra sua esposa, revelando seu interesse em ensinar necromancia a Dali. Ele quer aprimorar o garoto para se tornar seu herdeiro e um mago talentoso ao mesmo tempo. É seu direito conceder sua magia a seu filho, mesmo que se sinta terrível por quebrar a promessa. Falando por preocupação, a mãe de Dali lembra que a necromancia ainda é vista de forma negativa pelo público em geral. Essa foi a principal razão pela qual ela queria desviar seu filho do mesmo caminho.
No entanto, Lady Helena aceitou a realidade e não se importa mais com a percepção do público, permitindo que seu marido continue ensinando necromancia a Dali. O Duque fica sem palavras, porque só em uma mulher pode assumir responsabilidade real. A partir de agora, o verdadeiro treinamento de necromancia de Dali começará. Hilariamente, em sua primeira aula, o Duque fica muito desapontado com o controle pobre de Dali sobre a necromancia. Ele não pode fazer nada porque era tudo que Sefia podia lhe ensinar na época. Eles estão atualmente na oficina de magia, uma sala especial no subsolo do castelo. O pai do garoto trouxe aqui para mostrar como a verdadeira necromancia realmente é. Primeiro, esse cara invoca uma dúzia de livros para seu filho memorizar como uma esponja. O foco principal de Dali é entender a estrutura de cada forma de vida para poder controlá-la eficientemente. O tempo passou enquanto este pobre garoto teve que absorver cada livro como uma esponja. Com o básico concluído, o Duque o guiou nos caminhos da magia prática. Animado, Dali estava faminto por uma lição de verdade. Pouco depois, ele se viu assustado com o cadáver de um goblin à sua frente. O pai do menino entende sua confusão. O Duque explica que necromantes talentosos se diferenciam ao transformar até mesmo soldados comuns em capazes cavaleiros da morte. O Goblin é um soldado morto-vivo, e ele fica curioso sobre a abordagem do garoto para controlá-lo. Canalizando magia negra em suas mãos, Dali encontra seu primeiro obstáculo. Veja bem, controlar um coelho não é grande coisa por causa de seu tamanho minúsculo, mas um Goblin é muito mais complexo com o uso de monofios. A primeira tentativa de Dali é uma conexão falha, mas ele continua insistindo na conexão, tecendo os fios para controlar o fantoche. Ele aplica outra abordagem, mas se vê incapaz de fazer o Goblin se mover. Preso novamente, o jovem mestre está encurralado sem uma solução. Seu pai aparece, elogiando o garoto por enrijecer o corpo do cadáver primeiro. No entanto, a desvantagem dessa abordagem é que ela limita o movimento. Demonstrando uma solução real, o Duque libera suas gavinhas sombrias, envolvendo o corpo do Goblin de uma maneira tão eficiente que ele visa suas caixas torácicas. Normalmente, elas deveriam proteger os órgãos de uma criatura, mas um cadáver não precisa deles. Então, a mesma caixa torácica se manipula em um conjunto de garras erguendo-se do braço do morto-vivo. Esta é a arte da necromancia, alterar a estrutura dos mortos de acordo com as necessidades de alguém. Dali está extremamente impressionado. Ele se vira para seu pai pedindo para ser ensinado nos caminhos da Torre de Magia Noir. O Duque sorri, sentindo orgulho do interesse de seu filho. Falando de igual para igual com o garoto, ele revela que a verdade da magia negra existe na morte. Para se tornar o melhor necromante, é preciso primeiro valorizar o peso da vida. As palavras do Duque o trazem de volta aos dias de Ansum, onde ele se erguia sobre um oponente implorando. Seus olhos brilhavam em vermelho sem piedade, sua espada erguida, e antes mesmo que o homem terminasse de implorar, Ansum massacrou seu rosto. O Duque tira o garoto de sua experiência assombrada. Uma expressão assombrada repousa em seu rosto. Na verdade, Dali percebe que trilhou um caminho de carnificina e sangue, mas na frente de seu pai, ele age como se estivesse tudo bem. O treinamento do jovem mestre progredia cada dia com a notícia de que o Duque Saxon estava ensinando necromancia a seu filho se espalhando pelo império como fogo. O fato de ele ter quebrado seu voto conjugal atraiu a atenção de muitos, e por causa disso, ele é o centro das atenções dos nobres. Eles estão todos focados no progresso de Dali, para o bem ou para o mal. Algumas semanas no futuro, o jovem está treinando ferozmente contra seu tio. A enxurrada de golpes continua até que Helmut de repente balança sua lâmina perto do rosto do garoto. Chocantemente, o jovem arrebate com uma deflexão tão poderosa que a arma de Helmut é arremessada para longe. O tio do garoto fica impressionado com sua habilidade, enquanto o jovem mestre entende que isso foi apenas um truque. Helmut largou sua arma de propósito, mas na realidade, foi porque Dali usou técnicas de espada especiais que normalmente seriam capazes de matar alguém em uma luta. As mãos do nosso garoto estão todas inchadas, mas ele ainda venceu, então está tudo bem. Helmut fica chocado com sua esgrima e se pergunta por que o garoto está se concentrando em se tornar um mago. Por outro lado, cavaleiros estão sempre protegendo magos, então Helmut também não entende por que Dali está treinando com tanta ferocidade. É preocupante porque ele teme que o garoto acabe se machucando nesse ritmo. Com a mão enfaixada, Dali responde com forte determinação. A realidade é que ele não quer depender de guardas para protegê-lo o tempo todo. Mas isso é apenas um disfarce. A verdadeira intenção do garotinho sorrateiro é aprender a maestria da espada com seu brilhante tio. Helmut ri, saudando-a como uma excelente resposta. Eles estavam tendo uma boa conversa quando a mãe de Dali apareceu de repente. O jovem mestre se pergunta por que ela está aqui nos campos de treinamento gelados. Helena vem para verificar seu progresso e revela que tem algumas notícias para compartilhar. Primeiro, ela menciona o presente de aniversário que Dali pediu.
O garoto não tem a menor ideia até que se lembra de seu pedido de uma irmãzinha. O Duque a pegou de jeito naquela mesma noite, e adivinha só? O bebê está a caminho. Dali fica em êxtase ao ouvir essa notícia. 10 meses se passaram, e eis que uma irmã foi feita. O jovem mestre custa acreditar que finalmente tem um irmão. Lady Helena até oferece ao garoto para segurar a pequena, ganhando seu choque. Dali pega sua irmãzinha com delicadeza e, surpreendentemente, ela se acalma em seu abraço. Quando comentam sobre o compromisso do papai Duque com a causa, o jovem mestre segura sua preciosa irmã nos braços enquanto o pai do garoto enfatiza que este é o verdadeiro peso da vida. Isso é o que ele precisa proteger. E finalmente, é hora de sua próxima lição. Avançando para uma cena com a mestra Sofia, temos ela ensinando-lhe um treinamento de combate real. Dali quase fica chocado por lhe ser oferecida a chance de lutar a sério. A mestra da Torre Azul lhe dá permissão para atacá-la com força total. Com isso, o jovem mestre desenha um círculo mágico para preparar um feitiço enquanto sua professora, Safia, se pergunta ansiosamente o quanto o garoto melhorou. A primeira coisa que ele faz é atirar um dardo de gelo direto no rosto dela. Safia o desvia casualmente e o destrói, chamando de um primeiro ataque lento. Ela faz o mesmo com o segundo ataque dele e o repreende por pegar leve com ela. Dali fica sem palavras, percebendo que foi descoberto. Respondendo gentilmente, Sofia oferece seu primeiro golpe, até aconselhando o garoto a erguer rapidamente uma barreira. Aterrorizado, o jovem mestre mal consegue bloquear o ataque. Se ele não tivesse feito isso, teria ficado muito machucado. Sofia está satisfeita com os reflexos rápidos do jovem mestre para conjurar uma armadura de gelo. Aquela defesa de última hora funcionou, mas agora ela quer que ele ataque com velocidade máxima. Com a mão no chão, o jovem mestre manipula a combinação molecular da parede de gelo, erguendo uma muralha de gelo. Esta muralha colossal atordoa Sofia, que não entende sua intenção de usar tal movimento. De relance, ela percebe o quão denso o gelo é, o que significa que é suficientemente durável. Novamente, Sofia não consegue entender por que ele lançaria deliberadamente uma parede de gelo, de todas as coisas. A única conclusão que assola sua mente é que talvez o jovem mestre esteja deliberadamente ganhando tempo para se recuperar. Mas vocês não estão prontos para este próximo movimento. Este homem transforma toda a parede de gelo e a fragmenta em uma estrutura de favo de mel. O objetivo? Destruição total, cantando detonar. Dali manipula a parede e a oblitera queima-roupa no rosto de Sofia. A parede desaparece enquanto o jovem mestre acredita que acabou de acertar um golpe crítico. Ele já havia fortalecido a densidade da parede de gelo e então a forçou a explodir e disparar. É um movimento que não é fácil para ninguém evitar ou sair ileso. A poeira baixa, e o rosto do nosso garoto cai quando ele vê a visão chocante do corpo de sua mestra despedaçado. A verdadeira Sofia se revela por trás da estátua congelada, parecendo ilesa. Dali solta um suspiro. Por um momento, ele realmente pensou que tinha matado sua professora. Acontece que Sofia lançou uma ilusão. Primeiro, ela elogia o garoto por seu uso impressionante de magia. Apesar de sua defesa rápida, Sofia ainda terminou com um arranhão no rosto. É loucura pensar que um mero garoto usando o primeiro círculo conseguiu ferir uma mestra da torre. Dali se desculpa por machucá-la, mas ela está genuinamente feliz. A emociona que ele tenha conseguido um arranhão, pois isso mostra que Dali estava dando o seu máximo e confiava que sua professora se defenderia bem. Limpando o arranhão, ela o chama de um excelente aluno. Ela fica perplexa por ele ter conseguido conjurar uma fórmula de feitiço tão insana assim do nada. Dali dá a ela todo o crédito. O que é realmente hilário é que Sofia está ótima aqui, mas na próxima cena, a garota está sofrendo de depressão profunda. Até o Duque fica tipo, ei, que porra é essa? Por que você tem esse arranhão? Sofia responde que seu descuido resultou no sucesso de um ataque. O Duque Saxon a respeita por suportar a dor, mas Sofia na verdade adora aprimorar o talento de Dali. O Duque compartilha um pedido adicional, que Sofia fica encantada em ouvir. Ele revela que um grupo de orcs invadiu a cordilheira e, honestamente, é um grupo de monstros bem normal para o tempo de uma cavalaria. Aqui está a parte incrível. Este homem está enviando seu filho de apenas 10 anos para o campo de batalha para esta luta. Sofia discorda dessa abordagem, destacando como o garoto não está pronto para uma missão real. Mas o pai de Dali assegura que o garoto não lutará na linha de frente. O objetivo principal deles é defender o território como parte da casa Saxon. Exalando uma energia sombria e malévola, o Duque pretende garantir que seu filho entenda bem suas responsabilidades. Uma Sofia sem noção pede instruções. Acontece que Dali receberá um artefato de bastante confiança para esta missão, e isso exigirá a orientação de Sofia para que ele possa controlá-lo bem. Agora vamos falar sobre artefatos.
São materiais com poder mágico armazenado em seu interior e podem ser ativados canalizando mana ou oferecendo o próprio corpo como pagamento. Normalmente, os artefatos mais poderosos também são os mais perigosos e podem se provar fatais. A casa Saxon tem um monte desses na sua câmara de artefatos. Dali está sendo levado para lá, servindo como herdeiro do Duque, como aquele que participará da próxima batalha. Esta revelação é novidade para o garoto, que está empolgado por finalmente ter alguma experiência de combate real. O Duque Saxon compartilha seu objetivo de exterminar a horda de orcs com uma equipe de subjugação. Antes que ele possa executar esta missão, o garoto precisa empunhar o poder das trevas adequadamente. À sua frente, há 3 artefatos poderosos em exibição. A família Saxon possui um tesouro com os artefatos do Rei Demônio, obtidos após a conquista do domínio do Rei Demônio. Eles estão muito além da força dos artefatos comuns, evidenciado pelo seu fluxo de mana avassalador. O Duque destaca que todos eles são imensamente poderosos, o que os torna igualmente perigosos. É importante que Dali obtenha controle total antes de usar qualquer um deles. Falando em Dali, o garoto simplesmente diz fui e some do seu pai. O Duque olha ao redor, impotente, procurando por seu filho. Enquanto isso, o garoto está vagando por aí procurando um artefato compatível. Um artefato interessante o chama, sentindo a necessidade do jovem mestre de se vingar de seus inimigos. Este desgraçado assassino, junto com muitos outros, o chamam, seduzindo-o com seu poder atraente. Dali percebe que esses artefatos podem sentir a ameaça de ancião correndo em suas veias. No entanto, ele não pode confiar apenas no chamado deles e deseja algo ainda mais poderoso. Um desses artefatos parece interessante para ele. É um manto. Esta coisa é chamada de Manto das Sombras, e tem uma rica história associada a ela. Na época de Ansum, um dos duques do exército do Rei Demônio realmente usou este artefato de primeira linha. Com sua habilidade única de manifestar sombras, tornou-se um incômodo lutar contra ele. Intrigado, o jovem mestre o veste rapidamente, mas Safi e seu pai percebem e gritam seu nome. De repente, o manto o envolve em uma dimensão diferente. No momento em que o vestiu, ele pôde ter acesso aos seus sentimentos. O artefato compartilha um poço sem fundo de fome. Seu mestre anterior podia invocar um tornado de sombras à vontade, dobrando a escuridão à sua vontade. Mas para acessar todo o seu potencial, o objetivo de Dali é derrotar a criatura que reside dentro do artefato, dominando-a à sua vontade. A criatura sombria dá forma a monstros de escuridão, com o objetivo de dominar o jovem. Dali está em uma situação muito difícil, e a pior parte é que ninguém de fora pode ajudá-lo. É como um espaço de expansão de domínio agora. A preocupação de Sefi aumenta, enquanto o Duque admite preocupado que seu filho pode ser devorado pela entidade nesse ritmo. As coisas estão ruins, então o Duque está pronto para intervir e tirá-lo à força. Ambos ficam chocados quando um flash de luz ofuscante rompe da barreira. Dali emerge dela são e salvo, vestindo seu novo traje épico. A mestra da Torre Azul verifica seu estado. Felizmente, nada aconteceu, e essa é a parte que preocupa seu pai. O Duque Saxon não consegue nem imaginar como um garotinho da idade dele conseguiu suportar o fardo de um artefato poderoso. Curioso, o jovem mestre pergunta a seu pai. Cheio de alegria, ele implora para experimentar o resto dos artefatos também, o que é uma forma abreviada de dizer que ele quer domar todos eles. Este pedido psicótico confunde ambos. Ainda assim, o Duque aceita seu pedido, e foi assim que nosso garoto acabou explorando cada artefato no tesouro de sua família sem descanso. Mais dias se passaram com o treinamento contínuo do jovem mestre. Helmut ficou estupefato ao ver o garoto vestindo o majestoso manto das sombras. O garoto confirma isso, embora Helmut esteja chocado que uma criança pequena esteja de alguma forma controlando o manto sem problemas. Dali diz a ele que apenas sente uma sensação de formigamento incomodando às vezes, mas fora isso, ele tem tudo sob controle. O jovem mestre sabe que o manto não encontra um mestre há um tempo, por isso ele se sente especialmente atraído por ele. A maioria das pessoas tem pavor da criatura sombria, mas nosso garoto está aqui usando o jutsu da conversa para fazer amizade com ela. Helmut acha que o garoto é um psicopata por chamar uma criatura das trevas de solitária. Hilariamente, Dali pisa em seu suposto novo amigo, humilhando o ego da criatura. O garoto tem um pedido que ele queria fazer. Dali pede diretamente por uma luta de treino real para testar suas habilidades. Empolgado e ansioso por uma batalha, o mestre da espada prepara sua espada imponente, preparado para corresponder às expectativas do garoto. Enquanto isso, nosso garoto está começando a perceber que está frito, porque enfrentar um dos maiores mestres da espada de seu tempo não é brincadeira. O homem diz, não tema, mas qualquer um estaria se borrando de medo nesta situação. A boa notícia é que Helmut pretende usar apenas esgrima básica, então isso é uma vantagem gratuita para o jovem mestre.
Dali entende perfeitamente como os cavaleiros lutam com sinceridade. Seu objetivo principal na luta não é lutar a sério, mas usar toda a extensão das habilidades de seu manto. Usando o poder das trevas, Dali comanda o uso de criaturas das sombras, que é o principal benefício deste artefato. Como teste, ele usa a habilidade chamada Corrida da Lâmina Sombria para enviar tentáculos negros contra seu oponente. O Cavaleiro Feroz destrói completamente todos esses tentáculos com um único golpe de sua lâmina. É uma resposta impressionante o suficiente para atordoar o jovem mestre. Helmut elogia o garoto e avança direto para a ofensiva desta vez. Menos de um segundo depois, ele já está na cara do garoto. O jovem mestre meticulosamente envolve o chão em sombras em um esforço para prender o cavaleiro. O mesmo chão sombrio explode com espinhos para pegá-lo de surpresa. O cavaleiro não esperava ser pego em uma armadilha repentina. Mas, assim como da última vez, este homem literalmente estilhaça o uso da habilidade apenas com força bruta. Dali está encurralado e tenta usar uma habilidade interessante para bloquear a ofensiva de Helmut. O cavaleiro está impressionado porque, agora mesmo, ele usou força suficiente para estilhaçar qualquer arma comum em pedaços. Esta luta o está esclarecendo sobre as habilidades especiais de um artefato de primeira classe. Intrigado, Helmut está no clima para pelo menos mais 10 desses ataques com capacidade semelhante. A luta entre o jovem mestre e seu herói continuou, enquanto o resto da cavalaria negra assistia com admiração e perplexidade. Em todos os seus duelos com Helmut, nenhum deles jamais conseguiu resistir a nem 10 golpes de seu capitão. Parecia que estavam sendo ofuscados e superados por uma criança de literalmente 10 anos. Mais dias se passaram. Finalmente era a noite do envio da missão. Antes de sair, Lady Helena se aproximou preocupada de seu filho. Ela se recusou veementemente a permitir sua participação na missão, mas nosso garoto garantiu à mãe que ficaria tudo bem com Helmut o protegendo. A mãe preocupada não queria que seu bebê se machucasse. Dali assegura que precisa se tornar mais forte para que um dia possa liderar o mesmo ducado que seu pai comanda. Para esses tempos difíceis, Dali precisava se esforçar agora para poder proteger sua família. Ele pede à sua querida mãe que tenha fé nele e o deixe assumir essa responsabilidade. O pedido sincero do garoto é suficiente para derreter seu coração. Dando-lhe permissão total, ela o vê montando em seu cavalo. Na próxima cena, somos levados à base temporária. Helmut preparou suas tropas com todo o equipamento necessário, e eles estão prontos para partir. O pai do garoto também está lá e de repente instrui Dali a comandar a cavalaria para marchar em frente. O jovem mestre fica confuso até que o duque explica que esta mesma cavalaria estará sob sua liderança um dia. Mesmo a partir de agora, eles são seus cavaleiros. Isso marca um momento importante para ele. Ele não está mais liderando como o herói Ansum. Em vez disso, ele é o líder da cavalaria negra como Dali, e desta vez o resultado será diferente. Assumindo a liderança, o garoto se dirige aos seus valentes guerreiros. Com a mão erguida para os céus, ele ruge a marcha da casa Saxon. Pouco depois, as tropas são postas em movimento. 250 homens estão sendo mobilizados ao lado da unidade de elite de batedores para a missão. O objetivo deles é eliminar cerca de 1000 orcs que já cruzaram as montanhas e estão se dirigindo ao rio para escapar do frio. A cavalaria negra pretende liderar o primeiro ataque atravessando a seção inferior do rio em um esforço para emboscar seu alvo. O grande obstáculo é, claro, o rio profundo e transbordante. 250 homens não conseguirão atravessá-lo. Para este propósito, a etérea elfa azul se adianta com sua magia de gelo pronta para criar uma ponte de gelo. Dali fica feliz em encontrá-la participando desta missão ao lado deles, mesmo com sua natureza pacifista. A magia da água abre um caminho à frente, permitindo que o grupo passe em segurança. Ela não os ajudará mais a partir deste ponto e lhes deseja boa sorte. Dali também se despede, mas no momento em que ele parte, Sofia fica comovida por ele. Ela sente uma profunda preocupação por seu aluno e se importa com sua segurança. Vamos para a base dos orcs. Nosso grupo já chegou aqui, preparando suas flechas de fogo para emboscar os monstros. Com o disparo das flechas, os orcs ficam alarmados e dezenas deles desabam imediatamente. O resto deles explode de raiva enquanto Helmut ruge para seus 3 primeiros batalhões formarem uma cunha. Eles lideram o ataque enquanto o comandante observa de cima, perguntando a opinião de Dali. O jovem analítico percebe que os cavalos estão se movendo a quase 40 km por hora. A formação atual é a formação lança de abate, grandemente amplificada pela aura de cada cavaleiro. Este é um ataque tão devastador que os orcs não conseguirão sobreviver. Pelo que parece, até Dali admite que esta luta é completamente unilateral a favor deles, enquanto o Duque admite que o poder de sua cavalaria não é brincadeira. Helmut exorta o garoto a ficar atento. Eles ainda não venceram. Na verdade, este foi apenas o começo.
Respondendo à formação de abate dos cavaleiros, os orcs criam uma cunha própria, bloqueando inteligentemente com escudos. O cavaleiro comandante confessa que esta emboscada não será suficiente para acabar com os orcs. A jogada inteligente aqui é recuar e se reorganizar para um segundo ataque até que a maioria dos orcs seja eliminada. Ele lança um sinalizador brilhante aos céus, que é um sinal para os cavaleiros recuarem. Os mesmos cavaleiros agressivos que estavam devastando os orcs simplesmente deram meia volta e foram embora. Esta é uma revelação impressionante para os monstros. Para capitalizar esta oportunidade, eles miram nos cavaleiros em retirada com suas lanças. Infelizmente, a mira deles pode ser um pouco boa demais, receio, porque uma lança literalmente derruba um pobre cavalo com um único golpe. Preste atenção, porque este é um momento realmente crítico para Dali, que está visivelmente abalado com a queda de um aliado. Os homens atrás dele, especialistas em guerra, consideram este homem já morto, mesmo que esteja apenas ferido. O mesmo cavaleiro indefeso não pode fazer nada no campo onde um orc está se preparando para finalizá-lo. Irritado ao extremo, o jovem mestre olha ferozmente para os adultos, questionando sua recusa em fazer qualquer coisa sobre a situação. Os dois homens ficam em silêncio, sabendo que não têm uma resposta. Neste momento, o cavaleiro está prestes a ser massacrado até a morte, e Dali não é rápido o suficiente para salvá-lo com seu cavalo. Em vez disso, ele se concentra internamente com o objetivo de usar uma habilidade para perfurar o orc com um tiro de longa distância. O orc típico tem uma pele muito grossa, o que contribui para uma defesa resistente. Para que esta abordagem funcione, Dali pretende manipular a fórmula do dardo de gelo, inspirando sua criação em uma bala. Ele também calcula a trajetória necessária para mirar sua nova arma com precisão. Com esses fundamentos estabelecidos, o garoto gênio transforma o dardo de gelo em uma bala inspirada na barra M98B. Com o dedo apontado para o gigante, ele dispara um tiro tão incrivelmente rápido que perfura o lado do orc, ferindo-o gravemente com um golpe certeiro. O Duque está fascinado enquanto Helmut está impressionado com a trajetória perfeita de Dali. Aproveitando esta oportunidade para fazer seu movimento, Dali avança direto para o campo de batalha. O Duque não quer que seu filho seja parado. Na verdade, seu rosto está cheio de orgulho. Ele não consegue acreditar que seu filho conseguiu criar uma fórmula única com um nível insano de poder destrutivo. Isso mostra que o mundo interior de Dali está se aproximando de seu ciclo de conclusão. Enquanto nosso garoto avança para o campo de batalha, ele percebe um padrão único nos orcs. Eles estão se reagrupando para outra resposta tática. Dali quer salvar o cavaleiro, mas ele tem dois problemas para enfrentar. O primeiro não é um problema, mas o segundo, envolvendo sua fórmula original de combate, é longo demais para uso prático. Ele destaca como fórmulas simples de matemática como esta bem básica que você vê na tela são encurtadas para facilitar as coisas. De maneira semelhante, Dali pretende encurtar suas fórmulas também. Desta vez, ele se inspira na ICE 98 Magnum em vez da Barré. Embora ainda pareça longa, o jovem mestre astuto está empolgado para testá-la. Usando sua magia de gelo novamente, ele mira e oblitera completamente a cabeça do orc com uma bala de gelo. Aquela bala perfurante mata a maldita coisa instantaneamente enquanto o cavaleiro indefeso cambaleia, questionando por que o jovem mestre arriscaria tanto sua vida apenas para salvá-lo. Dali desce, assegurando ao jovem que ele está em boas mãos. Ele nunca quer ser o tipo de líder que abandona seus homens por servi-lo. Agora, isso é um tapa na cara do pai e do tio dele, se quer saber. Bem, é melhor ele cumprir essas palavras, porque mais dois desses desgraçados feios estão se aproximando rápido. Em vez de usar magia de gelo, desta vez nosso garoto comanda o uso de sombras, envolvendo a arena com cortes negros. Essa habilidade é chamada de lâmina sombria, e corta tudo no domínio, meio como o santuário malevolente do Sukuna. Cabeças estão sendo cortadas enquanto a entidade do manto devora seus corpos. Esta coisa literalmente os devora como KFC e deixa apenas ossos para trás. O último orco observa em puro horror, percebendo que está completamente morto. Dali ri de sua bravura antes de massacrá-lo com uma bala de gelo. E com isso, o grupo foi resolvido. Infelizmente, mesmo depois de salvar o cavaleiro, aparentemente, este cara quebrou as pernas e não consegue se mover. Algo me diz que o cara vai ser demitido assim que eles voltarem. Nosso garoto carrega como uma princesa e chega em segurança com louvor. O comandante Helmut está mais do que feliz em liderar o ataque total com o retorno do garoto. As forças da Casa Saxon estão mais motivadas do que nunca depois de testemunhar a exibição épica de bravura de seu jovem mestre. Na próxima cena, descobrimos que esses caras basicamente acabaram com toda a frota de orcs fora das telas. A missão é um sucesso, mas o Duque tem assuntos pessoais com seu filho. Com um tom sério, ele questiona por que seu filho se precipitou para a batalha de forma imprudente. O rosto do Duque é o mais irritado que já esteve, enquanto o jovem mestre percebe que seu pai está realmente o repreendendo.
Dali confiantemente lembra seu pai de suas próprias palavras, quando ele disse que um dia lideraria a cavalaria. A resposta dele agora foi condizente com essa resolução. O Duque instantaneamente aponta a fraca razão do garoto. É na verdade uma revelação para o jovem mestre, pois ele sabe que seu pai ama seus homens. Espere. O quê? Dali rebate perguntando ao seu pai por que ele ficou parado vendo seu próprio povo morrer. O Duque explica que os cavaleiros que vão para a batalha nunca esperam ser salvos por outros. Eles conhecem os riscos envolvidos, mas o garoto argumenta que ele deveria ter tentado salvar o coitado mesmo assim. O Duque o repreende com raiva, expressando que sua ação agora criou uma expectativa. Porque ele salvou uma pessoa, o resto dos cavaleiros agora esperaria que alguém o salvasse também. Este é um argumento bombástico que realmente faz sentido na cabeça de Dali. O Duque se pergunta quantos cavaleiros o garoto conseguirá salvar com esse tipo de mentalidade. Dali permanece sem palavras, enquanto o Duque Saxon o lembra que os cavaleiros treinam para este dever e que ele não intervirá a menos que os veja genuinamente atingindo os limites de seu combate. É o tipo de respeito que ele dá à causa deles. Infelizmente, o paizão aqui está apresentando alguns pontos muito sólidos que o jovem mestre é incapaz de refutar. Esta simples verdade ficou clara para Ansum em sua vida anterior, mas ele acabou esquecendo. Tendo dito tudo isso, o Duque conforta seu filho, afirmando quão orgulhoso ele está do espírito de Dali em batalha. Ele quer continuar a aprimorar esse espírito para as batalhas futuras. Com a discussão chegando ao fim, a missão de subjugação é considerada um sucesso, e o grupo retorna ao castelo. Pouco tempo depois, a história de um jovem garoto avançando no campo de batalha para salvar um cavaleiro chegou aos ouvidos do povo. Essas alegações agora estão sendo exageradas a expectativas irreais. Por exemplo, as pessoas pensam que Dali conseguiu matar 1000 orcs sozinho. Ele não conseguiu escapar do constrangimento ao andar entre eles, mas pelo menos isso deixou o povo de seu território feliz. Mais dias se passaram enquanto o treinamento de Dali continuava na arena de treinamento. Quando o maninho foi descoberto pelos cavaleiros, eles o elogiaram e o deixaram ainda mais envergonhado. Helmut riu e disse ao garoto para aceitar com alegria. Eles ergueram os punhos nos dias de glória de se tornarem ainda mais fortes. Seus espíritos apaixonados agradaram Dali quando, de repente, uma criada chega para informá-los da chegada de novos convidados da casa Olhard. Nosso garoto agradece a ela e está ansioso para conhecer uma convidada especial. Vamos falar sobre a casa Marechal Olhard. É uma família respeitável, fundada pelo patriarca Bardel, a Espada Divina. Logo após o início da Guerra de Unificação, o patriarca Bardel foi aniquilado junto com sua casa. Dali percebe a expressão triste de Helmut. Seu tio foi na verdade ensinado pela Espada Divina e levado ao caminho da cavalaria. Enquanto se dirigem para a sala do trono, o jovem mestre entende por que seu tio pode estar desconfortável. O Duque elogia seu filho por treinar diligentemente enquanto o mordomo informa a chegada dos convidados. Uma senhora loira e sua filha caminham com elegância, sem acompanhantes à vista. Vanessa Olhard cumprimenta o Duque com respeito, mas sua filha mimada está irritada por algum motivo. Provavelmente precisa de uma versão medieval de um Snickers para consertar sua atitude. Charlotte causa a pior cena imaginável, desrespeitando o Duque ao questionar por que sua mãe se curvaria a essas pessoas. É o auge do desrespeito, mas o Duque Saxon não se importa. Em vez disso, ele quer que seu filho acompanhe Charlotte pelo castelo por um tempo, um dever que o jovem mestre fica feliz em cumprir. Nosso doce e inocente garoto oferece a mão, mas essa pequena Karen loira está tão zangada que bate na mão dele. Na verdade, ela empurrou com tanta força que a palma da mão de Dali ficou vermelha e inchada. O Duque Saxon está furioso. Lady Helena fica horrorizada enquanto a ficha cai para Charlotte. Em vez de recuar, essa garota os chama de um bando de nobres sem vergonha, cavando uma cova mais funda para si mesma. Vanessa repreende sua filha, exigindo que ela se desculpe imediatamente, mas Charlotte sai furiosa da sala. Vanessa fica com uma exibição humilhante enquanto tenta compensar o desrespeito flagrante de sua filha. Lady Helena pergunta o que a fez ser assim. Acontece que o Conde Brandenburg, sim, o mesmo cara que fudeu com Ansum, foi designado para o território delas recentemente. O cara é reverenciado como cavaleiro sagrado do Império, então é impossível não ter ouvido falar dele. Mas muitas pessoas também o chamam de Rei Porco, porque este canalha está procurando colocar sua semente em uma espadachim habilidosa apenas para criar o herdeiro perfeito. Atualmente, as vistas do desgraçado estão em Charlotte, mesmo que ela seja apenas uma criança agora. O cara é praticamente um pedófilo, e Vanessa até destaca como este cavaleiro profano já tentou pôr as mãos nela uma vez. A garotinha está realmente traumatizada. E embora ela deseje proteger sua filha, Vanessa é incapaz de fazer muito. A família delas foi erradicada, então ela é uma nobre caída.
Na verdade, ela veio aqui hoje para fazer um pedido formal para que o Duque Saxon a faça uma criada da casa, apenas para que o imundo Brandenburg não possa pegá-la. Lá fora, nos campos de treinamento, ele encontra Charlotte parecendo agitada. Dali a trata sem um pingo de grosseria, o que na verdade a faz se acalmar um pouco. Ela até pergunta sobre a mão dele enquanto o jovem mestre internaliza como está lidando com apenas uma criança, no final das contas. Sacando sua espada rapidamente, ela aponta a lâmina para ele, ordenando que Dali lute com ela. Este convite repentino pega nosso garoto de surpresa, fazendo perceber que essa garota realmente não está nem aí e simplesmente faz o que quer. O jovem mestre não tem realmente um incentivo para lutar, mas esta jovem ouviu uma tonelada de rumores sobre o garoto que salvou uma princesa cavaleira do campo de batalha e massacrou 1000 orcs. Ela quer provar a vitória contra um inimigo poderoso como ele para que possa ser marcada como a mais forte do império. Desta forma, ela pode provar ao mundo que sua família não precisa da ajuda do imundo Conde Brandenburg. No momento em que nosso garoto ouviu o nome dele, sua expressão mudou para pura raiva. Como ele poderia esquecer aquele desgraçado? Esse é o cara que o apunhalou pelas costas e acabou com sua vida. Fica claro para ele que essa garota nutre grande aversão pelo mesmo inimigo, o que significa que há uma chance de se tornarem aliados. No entanto, antes dessa aliança, nosso garoto quer humildemente dar a essa garota um choque de realidade. Ele decide pegar uma lâmina curta do barril e zomba de Charlotte por ser uma mera criança. Graças a este insulto, ele a irritou a ponto de ela querer ir com tudo para cima dele. Uma Charlotte de aparência feroz ataca com uma velocidade tremenda, mas sua espada é inevitavelmente bloqueada por nosso garoto. Ela tenta esfaqueá-lo implacavelmente, esgotando cada pingo de sua força. Enquanto isso, Dali mostra leves sinais de dificuldade, analisando o padrão de luta de Charlotte. Ela é capaz de desviar e tem um pulso ágil para reflexos rápidos. Ela é tão impressionante que há um rastro de aura saindo dela. Charlotte empunha um florete muito maior do que seu corpo pode aguentar, mas é graças à sua aura que ela pode usá-lo rapidamente. Um mago gera mana circulando ao redor de seu coração, mas os cavaleiros são diferentes. Eles usam sua aura para aumentar as capacidades físicas de seu corpo. Atualmente, Charlotte está fazendo isso e tentando sobrepujá-lo. Seu talento bruto como cavaleira é claro como o dia. Ela até executa um golpe certeiro que atordou a Dali, apesar de uma esquiva bem-sucedida. A luta continua enquanto a jovem mimada está confiante em sua vitória. Vamos dar uma espiada na vida dela. Momentos depois que a garota nasceu, seu pai já havia falecido. Vanessa, sua mãe, sempre lhe contava histórias de ninar sobre as conquistas heroicas dele. Ela queria moldá-la como a filha orgulhosa da todo-poderosa espada divina. Charlotte começou a treinar incansavelmente desde tenra idade, mesmo após o colapso de sua família, ela se recusou a desistir. Mas, apesar de sua resolução e determinação impenetrável, ela é consistentemente contra-atacada pelo garoto à sua frente. A defesa perfeita de Dali a ofende pessoalmente a ponto de ela se exceder, cometendo um erro. Aproveitando a oportunidade, o jovem mestre desvia sua arma, lançando-a ao ar enquanto a batalha chega ao fim. A poderosa filha da espada divina sofre sua primeira derrota, questionando como ela perdeu. Ela chora por seu fracasso enquanto o garoto à sua frente lhe ensina uma lição importante. O erro de Charlotte é que ela está se apegando à identidade de seu pai. Dali brutalmente lhe dá o choque de realidade que ele imaginou, enfatizando quão fraco é seu nível de força atual. Na verdade, o Conde Brandenburg é muito mais forte que a versão atual de Dali. Derrotada e perdida, Charlotte implora por uma resposta sobre seu próximo passo. É aqui que Dali se declara o protetor da casa Olhar de agora em diante, assegurando à jovem que a casa Saxon a protegerá até o dia em que ela se torne forte o suficiente para derrotar Brandenburg. Confusa, Charlotte questiona por que ele faria tanto por ela. O jovem mestre expressa que ela vale a pena, desde que jure lealdade à casa deles. Enxugando as lágrimas, ela aceita a oferta e se ajoelha diante do jovem mestre, prometendo servi-lo como uma cavaleira. Embora pareça uma promessa vã e infantil, Dali pôde sentir sua resolução dominante por trás dela e entendeu seus sentimentos. Depois, nosso garoto foi até seu pai para informá-lo formalmente da nomeação de Charlotte como a nova criada. O duque fica surpreso ao ver como a garota mudou de atitude da noite para o dia. Dali simplesmente conta ao pai sobre uma promessa que os dois fizeram, um voto para proteger a casa Olhar. Esta revelação irrita o duque, e ele pergunta se Dali usou o nome da família por pena. O jovem mestre nega veementemente tal ideia e revela um ideal ainda maior. Ele quer obter o talento do legado da espada divina. Esse juramento vai criar uma nova espada divina que um dia se tornará uma grande força para a família deles. Impressionado com esta resposta, o duque elogia seu filho. Dali está feliz por ter feito uma nova aliada e acredita que isso até ferirá o ego do conde pedófilo.
Falando naquele homem imundo, ele está em Malburgo rugindo a plenos pulmões depois de ouvir a notícia da mais nova associação da garota. O cavaleiro profano está furioso que seus homens inúteis não conseguiram nem capturar uma única garota. Mesmo depois de enviar assassinos, acontece que seus homens foram mortos antes mesmo de invadir a casa Saxon. Isso significa que Charlotte deve tê-los matado. Enfurecido, o conde Brandenburg pega sua espada. Abraçando sua arma, ele revive a alegre memória de trair Ansum no campo de batalha como um verdadeiro psicopata. Este homem está literalmente com tesão por sua espada, chamando-a de sua noiva e tudo mais. A essa altura, podia muito bem enfiá-la no rabo. Ele tem uma obsessão louca por sua arma ser herdada por um herdeiro competente. O conde Brandenburg ordena a seu servo que contate a guilda de ladrões, com a intenção de enviar ainda mais homens ao território da casa Saxon. Ele está até pronto para pagar-lhes uma fortuna apenas para colocar as mãos em Charlotte. Uma semana se passou desde que Charlotte fez seu juramento de servidão. Ela teve que treinar implacavelmente para se qualificar para se tornar uma criada adequada. Ela também lutou contra nosso garoto para treinar em combate físico. Helmut viu seus duelos enquanto eles se enfrentavam novamente. Dali lutou com uma espada curta e partiu para a ofensiva desta vez, forçando-a a desviar rapidamente. O mestre da espada notou que ela estava sendo sobrepujada, mas ele nunca imaginou que um duelo tão feroz aconteceria entre duas crianças. Embora não se comparassem a cavaleiros de verdade, sua pura intenção de matar combinava bem com seus reflexos rápidos. O jovem mestre de repente agarra seu manto antes de revelar sua arma. É um movimento interessante, que surpreende Charlotte. Ela realmente tenta esfaqueá-lo, mas Helmut intervém e para a luta. Embora o cavaleiro elogie a garotinha, ela recusa elogios vazios e pede um feedback imediato. Helmut começa perguntando se a jovem dama conhece a essência de sua arma. Até agora, ela estava usando-a apenas como uma força de estocada, mas na realidade, a verdadeira essência de sua arma dependia de seu impressionante trabalho de pés. A questão sobre Dali é que ele estava simultaneamente se esquivando dos ataques dela enquanto se aproximava. No momento em que sentiu que estava sendo sobrepujada, Charlotte deveria ter aumentado a distância entre eles. O problema com a defesa de um florete é que ele perde rapidamente a precisão. Pelo que parece, infelizmente, Helmut revela que Charlotte terá que refazer seu estilo de luta completamente. Até mesmo sua postura e estilo de luta estão cheios de aberturas. A garota faz beicinho. Ela nunca teve um professor de verdade antes, então ninguém podia corrigir seus erros. Helmut até a provoca, chamando seu estilo de um jeito estranho de estocar. Charlotte fica humilhada enquanto ele ri, assegurando à jovem dama que está apenas brincando com ela. Enquanto isso, nosso garoto se pergunta o quanto ela vai melhorar depois de ser treinada por um dos maiores mestres da espada por aí. Ele acha que é possível que Charlotte o supere em algum momento. Na próxima cena, mergulhamos no treinamento de magia. Dali entende que o processo de construir mais círculos de mana é o mesmo, exceto por um problema. Leva tempo pra caramba, até décadas para melhorar. A parte chocante? Sefia descobre que o prodigioso jovem mestre já completou seu segundo círculo. Este mundo mede círculos de mana por RPM ou rotações por minuto. Um mago comum tem cerca de 300 rotações por minuto, mas para o nosso garoto, seu primeiro círculo sozinho explode a 2000 rotações por minuto, e seu segundo está atualmente em 400. Um novo círculo sempre requer um mínimo de 300 rotações por minuto, o que significa que Dali já cumpriu os requisitos para acessar o terceiro círculo. Animado para testar um novo experimento após atingir o segundo círculo, o jovem mestre usa sua técnica de bala de gelo. Primeiro, ele aumenta sua força aumentando sua dureza. Em seguida, ele mira na árvore mais próxima, aumentando a rotação da bala para aumentar sua velocidade. E eis que a primeira bala perfurante de armadura é disparada com tanta capacidade destrutiva que oblitera uma árvore. O jovem mestre fica atordoado com o nível de sua própria melhoria, achando muito mais fácil controlar a bala. Sua professora, Sofia, está orgulhosa de seu talento, enquanto Dali lhe dá todo o crédito por sua orientação. Ela até contempla como este mesmo menino gênio é cheio de maravilhas e sempre usa seu poder para a causa certa. A força dele a aterroriza até certo ponto, mas, no final, Sofia confia nele em um nível muito profundo, abraçando-o como seu orgulhoso aluno. Dali é pego de surpresa e acha isso muito desconfortável, dado que ele era um homem adulto em sua vida anterior. Mais tarde, no mesmo dia, o cara se vê um pouco agitado por causa de sua professora. Ele até começa a se perguntar se Sofia realmente o vê apenas como uma criança, e quero dizer, essa é a explicação óbvia, meu caro. Afastando pensamentos irrelevantes, o jovem mestre se concentra em seu treinamento. O cara usa o icônico levante-se de Sung Jinvoo para invocar uma parede de gelo. Em seguida, ele testa a integridade de sua defesa lançando uma barragem de balas de gelo no estilo de uma espingarda.
Cada bala ricocheteia na parede, voltando para Dali. O jovem mestre usa sua barreira para se defender e se pergunta se deve experimentar um tiro único da próxima vez. De repente, Charlotte sai da floresta. Ela estava querendo encontrá-lo e recentemente começou a praticar o trabalho de pés sofisticado sob a orientação de Helmut. O jovem mestre pode ver que ela realmente gosta de aprender esgrima, mas Charlotte na verdade veio aqui com um propósito diferente. Com o rosto corado, ela começa a se desculpar por seu comportamento rude. Ela refletiu um pouco e percebeu o quão terrível ela agiu. Em vez de dar um desconto, o cara concorda na lata que ela é uma pirralha mal educada, esmagando seu ego. Ao mesmo tempo, ele a perdoa e pede que ela o trate casualmente como antes. Um pouco depois, eles estão passando um tempo juntos. Charlotte fala apaixonadamente sobre o clima fresco, aproveitando o vento durante o treinamento. Nosso garoto se sente feliz. Finalmente, ele encontrou uma companhia que se sente da mesma forma que ele. Hilariamente, os pais do nosso garoto já estão shippando os dois juntos enquanto observam a cena. Lady Helena pretende ficar de olho neles, e na verdade, aspira a ajudar Dali a perceber seus sentimentos eventualmente. Na próxima cena, estamos nos arredores do ducado. Helena mostra a seu filho o que significa ajudar os pobres. Toda semana, ela diligentemente fornece comida aos empobrecidos e os ajuda a encontrar trabalho. Dali e Charlotte começaram a acompanhá-la a partir deste ano. De repente, a loira nota um garoto chorando e implorando por ajuda. A mãe do garoto está em perigo enquanto ele implora desesperadamente que Charlotte ajude. As coisas não parecem boas, e nosso garoto sabe que eles estão sendo levados para uma armadilha. Eles nem estão sendo acompanhados por nenhum cavaleiro, e este beco não é seguro. A parte suspeita é que a criança se recusou a contatar um adulto e, em vez disso, arrastou Charlotte. Dali observa seus arredores. Há um cara sentado no topo de um telhado da Guilda dos Ladrões. Imediatamente, nosso garoto percebe que eles estão sendo encurralados pelos homens de Brandenburg. O mesmo garoto que gritou lobo de repente age como se tivesse que ir buscar sua mãe. Ele desaparece, e um grupo de homens suspeitos aparece para capturar as crianças. Eles não se importam muito com o garoto e têm interesse apenas em sequestrar Charlotte. Mas nosso garoto quer toda a confusão, enquanto essa bola de lodo de cabelo verde e fedorento ameaça tirar sua vida. O jovem mestre declara sua promessa de proteger a única filha da família Ollard, especialmente contra esses vermes. O líder deles elogia o garoto como cavalheiresco e deixa seus homens para pessoalmente ensinar uma lição ao garoto arrogante. Eles acham que Dali precisa de uma lição de dor para aprender como é um mundo real. Charlotte sente perigo, especialmente quando ela nem tem uma espada com ela. O jovem mestre lhe assegura que a situação está sob controle. Na verdade, é a chance perfeita para ele testar a técnica mais recente de seu artefato de primeira linha. 2 homens atacam pela frente, 2 por trás. Antes que pudessem iniciar o primeiro ataque, gavinhas negras começam a envolver seus corpos. Eles as atacam, cortando através das sombras, enquanto Dali observa atentamente. O líder dos bandidos é o único que percebe e grita para seus homens estúpidos se esquivarem. Dali fica impressionado com as habilidades de observação desse cara, perguntando-se se ele é de um posto elevado. Eles fogem rapidamente, mas o cara que tentou cortá-la acaba sendo impiedosamente massacrado. Esta é a mais nova técnica que Dali adquiriu após alcançar o segundo círculo. Ela cria sombras parasitas ao redor de suas vítimas, que podem se mover por conta própria e invadir seus corpos. Por exemplo, o cara que foi pego é literalmente devorado. Sua alma é sugada até ele se tornar uma criatura das trevas. Este cara é 10 vezes mais assustador que a porra do Wolverine e tem o tamanho do Hulk. Eu pediria demissão do meu trabalho se fosse esses caras. O monstro morto-vivo está faminto pelo café da manhã enquanto seus amigos expressam horror. O líder os envia marchando para a morte para matar a besta. Mesmo que seja o jovem mestre do Ducado de Saxon, uma lâmina seria suficiente para matá-lo. Certo? Então ele avançou para encurralar o garoto, intimidando dançando como um pombo gay. O cara acha que está em Naruto e joga suas kunai agindo como se fossem imparáveis. Dalius bloqueia casualmente e usa um tiro de calibre 12 para acabar com esse cara. Quero dizer, este cara é literalmente uma fatia de queijo cheia de furos agora. Charlotte observa nosso garoto humilhar completamente esses amadores. Seu monstro morto-vivo de estimação também está causando estragos. A propósito, o ataque anterior foi mais um exagero, se é que foi algo. Este cara não se tornou realmente uma fatia de queijo por causa de sua aura espessa. O cara ainda acha que tem uma chance, então ele avança. O resultado? Tratamento instantâneo de Kit Kat como Gojo Satoru. Dali se aproxima de seu novo animal de estimação que literalmente devora um corpo humano. O garoto verifica Charlotte, perguntando-se se ela está bem. Parece que um dos bandidos sobreviveu ao massacre enquanto o resto de seus amigos foi fatiado em pedaços.
Mesmo enquanto nosso garoto está cuidando da condição de Charlotte, ele casualmente usa uma bala de gelo para arrancar a perna desse cara. O cara nunca mais vai precisar de uma cadeira de rodas pelo resto da vida. O bandido aterrorizado até se oferece para revelar tudo sobre as intenções de seu grupo. Mas Dali é um assassino de sangue frio. Ele dá um tiro na cabeça desse cara e expressa total descaso. O cara está lidando com as coisas no estilo americano a essa altura. O jovem mestre explica como essas pessoas são os inimigos de sua casa, os responsáveis por instaurar o terror. No entanto, ele promete a ela que protegerá Charlotte e pergunta se ela está com medo. Embora ela admita estar com medo, ela também está feliz que nosso garoto lutou muito para protegê-la. Desde que fizeram aquele voto, ela se viu convencida. Ela queria proteger a casa dele da mesma forma que ele prometeu proteger a dela. Charlotte ansiava por se tornar ainda mais forte pelo bem do jovem mestre. As palavras dela o deixaram sem fala. Veja bem, a verdadeira razão pela qual nosso garoto a acolheu está profundamente ligada ao futuro sombrio que ocorreu há 24 anos. Ansum estava diante do pai dela quando ele encontrou seu fim, mas agora ele quer corrigir o passado mantendo-a por perto. Charlotte pegou a mão dele enquanto formavam uma conexão ainda maior do que Dali esperava inicialmente. Quanto ao Conde Berger aqui, o cara está absolutamente furioso com a notícia do fracasso deles. Ele recebeu pessoalmente uma carta do Duque de Saxon com a intenção de ter um bate-papo pessoal com o homem. As palavras do Duque já implicam que ele sabe sobre os esquemas desse canalha. Brandenburg sabe que mesmo com sua posição como a espada divina, ele é simplesmente incapaz de recusar tal oferta. Dias se passaram, e chegamos ao castelo. Brandenburg veio aqui, seu rosto parecendo mais preocupado do que nunca. Duque Saxon o provoca e humildemente os recebe em seu castelo. A espada sagrada finge sua sinceridade e assegura ao Duque que é um prazer chegar, mas este palhaço já está furioso ao ver Charlotte e Dali. O cavaleiro sagrado começa abordando a recente tentativa de sequestro. Ele ri, agindo como se fosse uma piada que as coisas chegaram a esse ponto e até age como se seu nome tivesse sido falsamente acusado no assunto. O necromante mais poderoso de sua era responde com um véu pulsante de sombras. A pressão está sobrecarregando o cavaleiro sagrado e seus homens. É somente graças à sua poderosa espada que este cara consegue bloquear o ataque. Mas para seus homens, eles literalmente evaporam em pó, sofrendo a morte mais brutal. O Conde Brandenburg fica chocado com a magnitude dos poderes do Duque. Seu rosto se contorce em terror, sabendo que ele brincou demais com fogo e está prestes a descobrir as consequências. Duque Saxon usou um feitiço avançado de magia negra para vaporizar cavaleiros experientes agora mesmo. A espada sagrada abandona as formalidades e implora por misericórdia, mas o Duque ordena que ele se ajoelhe. Brandenburg tenta fazer o Duque raciocinar, enfatizando quão forçadas são suas ações, mas o pai de Dali está furioso e ordena que ele se ajoelhe. Ele está até pronto para lançar outro feitiço se o conde recusar sua ordem. A figura do poder intimidador do Duque é suficiente para forçar a espada sagrada a se ajoelhar. Nem mesmo ele esperava que as coisas ficassem tão feias para ele. Como o bom menino que ele é, ele se ajoelha diante do Duque, que compartilha que esta é a única chance de fazer as pazes. Além disso, ele avisa o cavaleiro sagrado que, se ele ousar tocar nas crianças da casa Saxon novamente, ele erradicará pessoalmente cada membro de sua casa. Após uma surra psicológica completa e humilhação, o Duque ameaçadoramente diz a Brandenburg para descansar um pouco. O cavaleiro sagrado recusa esta oferta, afirmando que tem assuntos urgentes a tratar e deve deixar o território. O Duque se despede dele enquanto o cavaleiro patético parte vergonhosamente. Dali tem o sorriso mais largo no rosto. O cara está adorando ver seu pai humilhar o ego desse desgraçado pela primeira vez. No entanto, este exato momento está destinado a criar um efeito borboleta que em breve escapará das coisas por todo o império. As coisas sempre começam pequenas, mas depois o fogo se espalha e todos queimarão. Naquele momento, uma versão mais velha de Dali terá, em última análise, que derrotar o espadachim sagrado. A notícia da humilhação do espadachim sagrado perante o Duque de Noir abalará o mundo inteiro. O pai de Dali de repente revela um monte de corpos. São todos cadáveres que morreram na luta contra Dali. Sefia fica tomada de puro horror ao descobrir com que crueldade uma mera criança massacrou esses homens. Eles estavam cheios de buracos, seus órgãos foram destruídos, e um momento de dúvida a invadiu. Ela temia que seus ensinamentos pudessem ter acidentalmente criado um monstro. O Duque de Noir entende que seu filho requer orientação e sabedoria adequadas na direção certa. Para este papel, ele a nomeia abertamente como conselheira-chefe. Em outras palavras, ela está recebendo uma posição oficial dentro da casa Saxon, em vez de atuar apenas como professora do garoto. O crescimento de Dali depende do quanto Sofia pode moldá-lo. Até o Duque entende que não pode ajudar a criar seu filho perfeitamente. Será somente graças à ajuda dela que o garoto buscará um potencial maior.
Sofia entende o papel que tem que desempenhar e, desta vez, pretende aprender a maneira como Dali vê o mundo. Isso a informará sobre o que fazer a seguir. Mais tempo se passou e, eventualmente, o jovem mestre completou 10 anos. A celebração do ano passado foi diferente porque, desta vez, nobres notáveis da corte do imperador também vieram. O convidado mais ilustre de todos era uma figura estabelecida, o Marquês Eurus, que expressou grande interesse em nosso garoto. Vamos voltar alguns minutos. Os nobres ao redor estavam impressionados com o evento da Casa Saxon. Os nobres mais importantes da capital pertencem à facção do imperador. Essas pessoas influenciavam todas as decisões importantes em todo o império. Estava claríssimo para o nosso garoto porque esses indivíduos astutos vieram ao seu aniversário. Na verdade, era para avisar a Casa Saxon, uma mensagem sutil da família real de que eles estavam observando e que não ignorariam o que aconteceu com o Conde Brandenburg. Bem, o homem parado na frente do nosso garoto, o Marquês Eurus, foi na verdade escolhido para o papel de mensageiro. É ele quem está liderando esta missão secreta e se apresenta confortavelmente ao filho do Duque. O Lorde Carmesim é, na verdade, o mestre da Torre Vermelha, conhecido por seu poder dominador. A torre se especializa em sua filosofia de governar tudo com força. É também por isso que eles se tornaram executores implacáveis com ambição extrema. Até mesmo em sua vida passada, Ansum acabou sendo torturado pelos magos da Torre Vermelha em algum momento. O Marquês Eurus cumprimenta o gênio prodígio que se tornou o assunto do Império. Ele até destaca as alegações exageradas de que o jovem mestre aniquilou 1000 orcs. Dali recebe todos esses elogios com um sorriso e deseja que o Marquês aproveite a noite. Pouco depois, ele se encontra do lado de fora para tomar um ar. Como sempre, o cara é um introvertido de classe SSS que odeia estar perto de pessoas. Na verdade, ele está mais interessado em treinar agora do que em comemorar. Depois, há o risco de as pessoas descobrirem a identidade dela em seu aniversário, especialmente com nobres questionáveis já o espionando. De repente, o jovem mestre ouve uma mulher gritar. Ele também ouve um homem tentando se aproveitar da criada. Agindo rapidamente, este cara corre para descobrir o que aconteceu. Acontece que uma pobre criada da Casa Saxon está sendo agredida por um gordo desgraçado que não consegue manter as mãos para si. Este canalha tem a audácia de puxar uma faca para ela, ameaçando tirar sua vida. Também não há ninguém por perto para ajudar a criada, especialmente quando todos estão ocupados aproveitando a festa. Dali chega bem a tempo e pega o nojento em flagrante. A chegada inesperada do jovem mestre apavora este gordão ruivo. O garoto se aproxima do nobre sarcástico, que tem a audácia de oferecer uma experiência de aprendizado ao filho do duque. Ele quer usar a criada como material de demonstração para mostrar ao garoto como os adultos fazem amor. Dali está completamente furioso e aponta o dedo para o nobre. Ele garante à sua criada que ela sairá dessa confusão em breve e carrega seu círculo mágico com mana. O jovem mestre sabe que este mundo segue uma hierarquia de classificação rigorosa, então ninguém poderia imaginar ele tentando liderar um ataque. Dali dispara bala de gelo, que apenas passa de raspão pelo rosto do nobre, assustando o suficiente para ele cair de bunda. Mesmo com a hierarquia, o jovem mestre se recusa a abandonar sua moral, embora tenha acabado agredindo um nobre a serviço do imperador ao lhe fazer um belo arranhão no rosto. O nobre confronta as ações imprudentes do jovem mestre, mas Dali já se cansou de argumentar com um porco. Assim como o animal que ele é, ele ordena que o homem se ajoelhe. O nobre tenta desafiar a ordem, apenas para nosso garoto rugi-la mais uma vez. Tal pai, tal filho, Dali humilha o nobre ordenando que ele se ajoelhe e peça desculpas à criada. O canalha fica chocado com a audácia do garoto e lembra educadamente ao jovem mestre que ele é um representante do império. Ele até insulta a criada, chamando-a de plebeia, e diz que seu ajoelhamento seria um insulto ao imperador. Dali o encurrala e pergunta sarcasticamente se o imperador também adora se engraçar com mulheres em sua corte. O comentário é tão insultuoso que o nobre grita com Dali. Inesperadamente, o duque chega, assim como os outros nobres. O Lorde Carmesim se diverte com a cena e faz comentários apenas para irritar o duque. O pai de Dali explode de raiva, rugindo para seu filho. O jovem mestre anuncia que este homem agrediu a criada da Casa Saxon. É especialmente decepcionante que seu pai nem fique do lado do próprio filho aqui e mantenha o respeito pelo Lorde Petro, ficando do lado dele. Dali continua a ameaçar o nobre arrogante para que ele permaneça no chão. Parece que ele não se importa com as ordens de seu pai. Em vez disso, o garoto enfrenta o duque, exclamando como seus convidados deveriam agir com integridade, mesmo sendo da corte real. Mas este show de horrores ruivo, em vez disso, quebrou todos os votos para agredir uma criada, desrespeitando a Casa Saxon. É por isso que ele não podia simplesmente deixar o canalha escapar tão facilmente. Ouvindo tudo isso, o Lorde Carmesim quebra seu silêncio.
Ele na verdade fica do lado do jovem mestre, expressando que é vergonhoso agredir uma criada plebeia, de todas as coisas. Para punir Petro, o Marquês Eurus acende uma chama e declara suas intenções de grelhá-lo vivo. O inseto indefeso sai correndo, implorando por misericórdia. Mas o mestre da Torre de Magia Vermelha é um homem implacável, e suas chamas não poupam ninguém. Elas abrem caminho até Petro, queimando seu corpo enquanto ele se contorce em agonia. O nobre é reduzido a cinzas, enquanto Eurus elogia o garoto por falar a verdade, pois é a única maneira de expurgar os espiões da família real. O Lorde Carmesim está especialmente ansioso pelo futuro de Dali, mas isso apenas mostra o quão ameaçadora a força desse homem realmente é. Com o tempo, a comoção se dissipou. Os nobres da corte real se acalmaram e deixaram a casa Saxon. O tempo passou e, eventualmente, Eve veio acordar o jovem mestre de seu sono. Ele agradeceu por ela tê-lo ajudado, mas Eve se sentiu envergonhada e seu rosto mostrava tristeza. Dali pergunta a ela o que há, fazendo com que a criada agradeça por sua bravura. Ela se sente verdadeiramente grata por servi-lo, mas não é só isso que ela quer dizer, e o jovem mestre pode ver em seu rosto. Graças à sua experiência lidando com dois mundos, ele consegue perceber quando as pessoas estão escondendo algo. Dali agradece a ela casualmente, lembrando que, como o filho mais velho da família, ele deve agir com integridade, desde que isso sirva a seus objetivos de destruir o império. A propósito, seu pai o convocou rapidamente para seu escritório. Ele está começando a estranhar o comportamento recente de Dali, questionando as decisões do garoto. Em um esforço para entender o Duque, Dali pergunta o que há de errado. Ele solta um fato curioso, expressando como o herói que veio do outro mundo acabou morrendo junto com Bardel. Se isso não tivesse acontecido, era claro que o próximo herói teria surgido da casa Saxon. Este fato literalmente deixa seu pai em estado de choque, e ele nega tal afirmação. Dali responde diretamente sobre sua convicção, refletindo que ele realmente ouviu sobre o esquema do Império contra a casa Saxon em sua vida anterior. O Império traiu intencionalmente Ansum, o herói, sabendo que ele se tornaria um obstáculo se caísse para o lado oposto. Apesar de Ansum ter derrotado convincentemente o Rei Demônio e trazido paz ao mundo, o Império falhou em eliminar o domínio do Rei Demônio. Em vez de trabalhar para eliminar o domínio, eles começaram a cultivá-lo como um território pessoal. Eles até buscaram sacrifícios da cavalaria do Ducado Saxon para ajudar em sua causa e ofereceram a terra ao Duque. Suas preocupações nunca acabarão, especialmente quando o mal daquela terra não foi purificado. Além disso, a reputação da casa é vista com uma percepção maligna. As pessoas o chamam de a Casa das Trevas. O Império abandonou seu próprio herói e eventualmente agirá contra a casa Saxon para eliminar quaisquer ameaças. A confissão repentina de Dali sobre o Império ter abandonado o herói choca seu pai. Ele ressalta que essas são suas deduções pessoais, mas na realidade, ele está falando a partir da verdade do que viveu. Nos registros oficiais, consta que o herói morreu lutando contra a espada divina. O Duque fica chocado com a profundidade do conhecimento do garoto, porque apenas algumas pessoas sabem a verdade sobre a morte do herói. Dali apresenta sua teoria, afirmando que, se ele estiver certo, o Império também está planejando ferrá-los eventualmente. Eles são uma força opressora que lentamente domina as nações fracas. As palavras de sabedoria do garoto de 10 anos deixam seu pai sem palavras. Buscando a sabedoria do garoto, ele pede conselhos ao menino para seu próximo passo. Dali aponta um fato simples. A casa Saxon nunca poderá cooperar ou coexistir com o Império. A única conclusão lógica? Aniquilar o Império antes que ele aniquile sua casa. Essa é uma bomba que seu pai não esperava de jeito nenhum. Ouvindo palavras tão provocativas, o Duque adota um tom de seriedade em suas palavras, questionando se o garoto entende o peso de sua sugestão ridícula. O jovem mestre confessa que não está pedindo um exército rebelde imediato para tomar o Império. Em vez disso, ele planeja o futuro para daqui a 10 anos. O estado atual dos grupos de resistência já é alarmante o suficiente para o Império. Depois, há vassalos como o Duque que já temem que o Império traia sua casa. Depois, há o estado corrupto da economia e o aumento de bandidos. Eventualmente, em 10 anos, haverá grupos e forças suficientes que se aliarão à casa Saxon em um esforço combinado para destruir o Império. Dali discutiu completamente cada detalhe de seu plano com seu pai por horas até o pôr do sol. Finalmente, ele perguntou a opinião do Duque no ir. Primeiro, ele ficou sem palavras, e então o cara começou a rir. Ele deu a risada mais livre do mundo, admitindo quão orgulhoso estava dos talentos de seu filho. Ficou claro para ele que seu filho conseguia ver perspectivas que ele não conseguia. O Duque queria tratar o garoto como algo mais do que seu filho. Na verdade, ele nomeou oficialmente o garoto como seu único e verdadeiro herdeiro, o homem destinado a liderar a casa Saxon em seu lugar um dia. Dali também está orgulhoso de suas conquistas.
Ele trabalhou por muito tempo e arduamente para que este dia chegasse. O futuro em que ele seria capaz de manipular a casa à sua vontade estava agora à vista. O pai do garoto deu-lhe permissão total para dizer qualquer coisa, permitindo que ele influenciasse as decisões da família. Dali sabia que agora estava lado a lado com seu pai. Sua primeira ordem é um pedido para fazer o teste da Torre Necrópolis. Não se engane. Este não é um teste fácil. É um jogo que determina a classificação de uma pessoa entre outros magos concorrentes e os guardiões da Torre Mágica. Derrotar guardiões de nível superior eleva sua classificação ainda mais, até que eventualmente se possa obter o posto de ancião da torre. As pessoas que o superam no topo recebem o título de mestre da Torre Mágica. O Duque concorda com a decisão, mas teme pela vida de seu filho. A torre representa um risco para qualquer um que a desafie, especialmente quando Dali ainda não completou seu terceiro círculo. O garoto fala com convicção que em breve superará o terceiro círculo. Normalmente, isso só é alcançável para um mago na casa dos 20 anos. Mesmo para um gênio prodígio como Dali, não será uma tarefa fácil. Mas o garoto está decidido a escolher esta decisão pelo bem de sua casa. Primeiro, ele conquistará o teste da torre e provará sua força para o mundo. Dessa forma, ninguém será capaz de questionar a autoridade de Dali como herdeiro do trono. O Duque percebe que seu filho é astuto e quer manter uma reputação impressionante perante o mundo. Sorrindo, ele confia no julgamento de Dali, provocando uma expressão alegre em nosso garoto. Alguns dias após essa discussão, chegamos à Cidade da Morte. Escoltado até a cidade, o Duque de Saxon sai da carruagem, sendo recebido respeitosamente por todos. Ao seu lado está sua versão mini, Dali, que percebe que está prestes a levar uma surra por causa deste desafio difícil. As pessoas aqui já estão tecendo elogios ao filho do Duque, o jovem mestre que tem um potencial inigualável no Império. Alguns estão discutindo sobre o garoto, duvidando de suas capacidades. Eles até chamam as habilidades de Dali de piada, incapazes de acreditar que este garoto está no nível dos cavaleiros da cavalaria. Velik, o graduado da academia, se acha o maioral e um dos favoritos para vencer o teste. O Duque e seu filho são recebidos por Eris, uma acompanhante e anciã da torre. Ela cuida de todas as tarefas administrativas na ausência do Duque Noir. O pai de Dali diz ao nosso garoto que ela cuidará dele durante todo o teste. Dali segue Eris e descobre sobre os outros 59 graduados da academia que farão este teste junto com ele. Revelando a arena, ela lhe mostra os candidatos que atuarão como seus concorrentes. É um coliseu gigantesco que abriga candidatos impressionantes. Em seguida, Eris sobe para cumprimentar formalmente os competidores. Ela é a anfitriã, então é seu papel explicar o primeiro nível do teste, começando por explicar o propósito do colar da vida. O teste será basicamente conduzido em um formato de Battle Royale, onde os pontos de vida determinarão vencedores e perdedores. O colar protegerá o usuário do dano real de um feitiço. Mas se um candidato for atingido corretamente pelo feitiço de um oponente, o colar ativará seu escudo e basicamente confirmará a eliminação do candidato. Em outras palavras, um bom golpe e seu oponente é nocauteado do torneio. O atacante que vence o golpe ganha um novo ponto para seu próprio colar. Qualquer pessoa com 3 ou mais pontos alcançará o próximo nível da torre. Finalmente, não haverá uso de artefatos durante o teste, o que significa que nosso garoto não pode trapacear usando seu manto todo-poderoso. Dali reflete sobre as regras e percebe que é a maneira mais fácil de eliminar os competidores ruins na primeira rodada. Seus olhos se desviam para o lado, onde um monte de candidatos o chamam de monstro por alcançar o terceiro círculo com apenas 10 anos. Eles já decidiram eliminar o jovem mestre primeiro. Alguns deles até zombam dele, perguntando-se se é permitido abusar de uma criança durante o torneio. Como competidores no mesmo torneio, eles terão que eliminá-lo. Dali simplesmente sorri. O cara está pronto para o que der e vier. No momento em que o teste começa, aqueles mais próximos de Dali imediatamente atacam nosso garoto. Um candidato lança um feitiço sombrio e ressuscita um cadáver na frente dele. O mesmo acontece com os outros candidatos, que estão todos usando cadáveres para atacar. Um pelotão inteiro deles está agora atacando o jovem mestre. Dali aguarda o primeiro golpe enquanto um dos zumbis o ataca com sua espada. O ataque é surpreendentemente desviado, tudo graças ao morto-vivo que nosso garoto conjurou. Na verdade, essa coisa também tem as icônicas garras do Wolverine. Esta criatura morta-viva é maior e mais feroz que as outras. Sua aura emite o atributo da água, congelando os monstros ao redor. É neste momento que esses perdedores perceberam que estavam lidando com um mago de 2 elementos. O monstro de Dali ataca o soldado morto-vivo congelado. Um de seus oponentes tenta atacá-lo de seu ponto cego, mas o morto-vivo de Dali intervém e bloqueia o dano para ele. Graças à armadura de gelo em suas costas, na verdade não há dano sofrido. Revidando, o soldado de Dali esmaga outro monstro com um golpe certeiro.
O mesmo perdedor que estava falando besteira sobre ele antes de repente começa a chamar nosso garoto de trapaceiro por usar o elemento água. O chamado melhor graduado expressa que apenas magia de necromancia é permitida nesta competição. Um Dari confiante expressa que não há nada nos livros de regras que o impeça de fortalecer seus monstros com outros tipos de magia. Até agora, ninguém o desqualificou, o que significa que Eris permitiu o uso do atributo água. Encurralados pela lógica, o perdedor e seus amigos enviam todos os 3 soldados para atacar Dari de uma vez. Com tantos atacando ao mesmo tempo, a estratégia deles é sobrecarregar o jovem mestre com números. Infelizmente, Dari não pode usar nenhum artefato nesta situação, então ele considera suas opções antes que os zumbis o despedacem. Usando seu único e último método, o jovem mestre se lança na batalha, passando correndo pelos 3 zumbis. Em seguida, ele mira em outro com uma espada e desvia rapidamente de seu primeiro ataque. Com a lâmina presa, Dari reforça seu soco com magia negra e desfere um punho poderoso contra o braço da criatura. Isso o ajuda a liberar a espada e, eventualmente, fatiar a criatura em pedaços. Os perdedores estão sem palavras. Eles estavam testemunhando um mero pirralho fatiar gigantes imponentes como se não fosse nada. Dari até ajudou a reforçar a espada de osso para aumentar sua durabilidade. Com esta arma recém-potencializada e aprimorada, ele mira em seu próximo alvo. O soldado morto-vivo esmaga o chão, mas erra o jovem mestre, que salta para o alto para um ataque aéreo. Dando tudo de si, Dari faz um espetinho desse cara. Vocês deveriam ver a cara desse perdedor, que é humilhado depois que seus soldados foram aniquilados. Com os soldados mortos, Dari corre facilmente até os candidatos e acerta golpes certeiros em todos eles. Finalmente, é o punk loiro que fica encurralado por uma criança que não é apenas um mago duplo, mas também um espadachim habilidoso. Nosso garoto sente grande alegria ao erguer sua espada momentos antes de esfaqueá-lo. Este cara até começa a implorar para que o jovem mestre o poupe, mas nosso garoto não dá a mínima, especialmente quando pode matá-lo sem realmente matá-lo no teste. A espada acerta sua cabeça e a deixa inchada. Com a arena dominada, Dari erradica cada combatente e alcança 60 pontos de vida sozinho. Olhando para a plateia, ele espera que eles observem cada movimento seu enquanto ele domina o teste. O segundo andar é para derrotar as criaturas guardiãs chamadas golems de carne. Essas coisas são nojentas e se impõem sobre os competidores com uma constituição durável. Normalmente, neste nível, os sobreviventes cooperam para vencer o chefe no segundo andar. Exceto que há um problema. Nosso garoto eliminou todos eles. Agora ele tem uma luta 1 contra 1 com Gorlock, o Destruidor. Diferente das regras do primeiro estágio, nosso garoto pode usar abertamente todas as formas de magia neste nível. Ele ainda não poderá usar um artefato, mas isso não será necessário de qualquer maneira. O Golem está a minutos de esmagar nosso garoto, enquanto o jovem mestre pretende testar os limites do terceiro círculo que ele adquiriu recentemente. Um soco oblitera a arena, e o Golem feio sorri em sua vitória. Mas então uma percepção de horror o atinge quando suas mãos são queimadas com chamas arroxeadas. O Golem está confuso enquanto o jovem mestre de 10 anos libera sua mais nova habilidade, decomposição acelerada. O Duque e herdeiro estão ambos surpresos com a decisão de Dari. Por exemplo, ele poderia ter destruído facilmente o braço do Golem em vez de deixá-lo apodrecer. Internalizando seus pensamentos, Dari revela que quando ele lutou contra monstros como o herói Ansum, sua principal estratégia para derrotá-los era chamada de guerra bioquímica. Com o tempo, a criatura é reduzida a uma poça de restos inúteis. O Golem está acabado mesmo com um simples ponto de contato. A mesma guerra bioquímica agora é uma parte importante de seu arsenal de magia negra. Bem, Dari acaba passando rapidamente pelo exame, derrotando todos os 10 níveis e estabelecendo um novo recorde. Então, ele recebeu 4 dias de descanso até o 11º teste. Além dele, o resto dos perdedores que entraram nas competições agora tiveram que passar por um procedimento de reavaliação. Os 59 candidatos podiam participar para reconquistar seu lugar. Naquela mesma noite, Dari se encontra olhando para a fonte quando sua professora Sofia aparece do nada, parabenizando-o por seu excelente desempenho. Ele atribui a ela seu próprio sucesso, uma confissão que a deixa muito orgulhosa. Mas veja a coragem de titânio deste garoto. Ele convida a própria professora para um encontro. A elfa fica intimidada com a lábia do nosso garoto. Na realidade, ele queria ir ao festival da cidade com ela. Sofia concorda com o pedido enquanto ele comemora com felicidade. Suas bochechas estão rosadas pela maneira como ele a convidou para sair, imaginando se o garotinho tem alguma ideia do que é um encontro. Na realidade, o cara está rindo por dentro, sabendo que mexeu com a cabeça dela. Vamos ao festival na Cidade dos Mortos. Safia e Dali dão um passeio. O jovem mestre parece estar bem mesmo após seu árduo teste. Ele também está aproveitando os 3 dias de descanso que ganhou.
Depois de caminhar em silêncio por um tempo, Dali e Safi apreciam a linda lua cheia. A propósito, chamar a lua de bonita na cultura japonesa é tratado como uma forma de dizer eu te amo. De qualquer forma, o jovem mestre luta para iniciar uma conversa com sua professora e, ao mesmo tempo, se sente à vontade. Ele sempre se sentiu seguro nas mãos dela. Ela é a única pessoa que confiou nele desde o início. Algumas partes dele até anseiam por se aproximar dela. Não sei quanto a vocês, mas caramba, isso está indo em uma direção inesperada. Antes de Dali ultrapassar o estágio do terceiro círculo, ele refletiu sobre a orientação de sua professora para confrontar seu mundo interior. A única maneira de superar seus limites era ir além dos limites do transbordamento de mana de seu segundo círculo. Somente depois de suportar a dor da fúria de mana ele finalmente acessaria o poder do terceiro, mas isso também se tornou um grande obstáculo para nosso garoto. Ele sempre se lembrava da dor da traição, mas então se viu transportado para um espaço vazio de branco congelado. Ansum estava vivenciando seu verdadeiro mundo interior em meditação, um mundo de realização onde ele precisava confrontar seus medos. Seu mundo interior sempre careceu de substância, um domínio vazio onde ninguém podia ajudá-lo. Sefia se tornou a primeira pessoa a se conectar verdadeiramente com ele em um nível mais profundo. O cara está simplesmente chamando-a de a luz do seu mundo. A lábia do garoto de 10 anos está enlouquecendo aqui. Em uma reviravolta chocante, Dali confessa seus sentimentos por sua mestra. Sim, ao contrário de toda a palhaçada com protagonistas que levam uma eternidade para confessar seus sentimentos, este garoto fez isso em um único capítulo. Sefia está seriamente assustada com a implicação de suas palavras, mas este garoto vai até o fim. O cara está repetindo suas palavras, enfatizando que ele realmente gosta dela. De alguma forma, a elfa encara isso como um ato de carinho e o abraça. É o amor de um aluno por sua professora, então ela retribui seus sentimentos da mesma forma. É engraçado porque, em sua cabeça, nosso garoto está adorando os códigos de trapaça de sua segunda vida. Conforme mais dias se passaram, o período de descanso diminuiu. Dali chegou ao 11º teste, ofegante. A parte hilária é que este homem realmente quis dizer que a ama, tipo, de uma forma romântica de verdade. Isso irrita que ela tenha interpretado como uma confissão infantil. Dali enfrenta o teste e deixa sua vida amorosa para depois. Ele está em uma luta 1 contra 1 desta vez. O oponente do jovem mestre é um mago do terceiro círculo, Albert Rosenhen, e ele não planeja pegar leve com uma criança. A melhor parte deste estágio é que permite o uso de artefatos, até mesmo estratégias de mago. O colar também não garantirá a segurança de ninguém desta vez. Com todas as restrições removidas, nosso garoto está planejando esmagar qualquer um que fique em seu caminho. O duelo começa e, no momento em que começa, Albert detona uma explosão a queima-roupa. Ele lembra ao jovem mestre que não é um amador como todos os outros que enfrentou. Seu próximo ataque é chamado de Flecha Negra, o que na verdade me lembra o portão da Babilônia de Gilgame da franquia Fate. A propósito, nosso garoto está ileso, tudo graças ao seu manto chique, mas as flechas podem representar um problema real. Albert lança essas flechas como bombas de fragmentação explosivas, eviscerando a arena. Enquanto isso, Dali salta para longe para desviar de todas elas, ganhando distância suficiente para evitar danos. A questão é que esse cara genuinamente cometeu uma clara violação das regras quando lançou seu primeiro ataque no segundo em que o duelo começou. Mas o fato de nem Aris nem qualquer outro juiz terem intervindo sugere que eles estão realmente interessados em descobrir a força do jovem mestre. Essa é parte da razão pela qual ele odeia pra caramba esses magos. Albert gosta de assumir o controle e age como Sung Jinwoo da Temu, invocando suas criações de mortos-vivos. O cara está aqui fazendo um monólogo sombrio, agindo como se tivesse invocado Baru ou algo assim. Até Dali está sentindo vergonha alheia só com o anúncio. Ao mesmo tempo, esse cara não é brincadeira. Seus soldados também são mais rápidos, encurralando Dali com seus ataques. Posando como um vilão de anime sombrio, brega e de terceira categoria, Albert gosta de forçar Dali a desviar constantemente sem poder revidar. No entanto, nosso garoto na verdade usa alguns de seus feitiços no momento certo, derrubando todos os 3 soldados de uma vez. O nada impressionado Albert zomba do garoto por ser um lixo. Ele já havia colocado uma armadilha secreta dentro de seus zumbis, um feitiço conhecido como Explosão da Morte. Os mesmos soldados entraram em combustão em uma força roxa, arremessando o jovem mestre para longe. Este homem adulto está anunciando sua vitória vergonhosa sobre uma criança de 10 anos. Suas expectativas são frustradas quando ele percebe que Dali desapareceu completamente. Apenas sua voz pode ser ouvida, uma voz que o chama de patético por trapacear contra uma criança. Indefeso, ele procura ao redor para encontrá-lo. Dali escapa para as sombras, reaparecendo por trás, comentando sobre o estado confuso de Albert.
Ele até elogia o mago do terceiro círculo por seu ataque furtivo oculto, do qual Dali escapou usando sua transformação em espectro. Nosso garoto declara confiantemente que uma tática tão sorrateira não será suficiente para vencê-lo. Quanto a Albert, ele já está preso em vinhas sombrias, prontas para se banquetear com sua carne. Elas estão implorando pela permissão de Dali para devorá-lo enquanto o jovem mestre observa com um sorriso no rosto. A entidade da escuridão se manifesta com dentes enormes e escancarados após receber permissão para comer. Os espectadores assistindo ficam horrorizados enquanto a criatura enrola Albert com suas vinhas antes de atacar brutalmente seu corpo. Implorando para ser poupado, Albert é libertado após sua derrota. Com ele colocado para dormir, Dali é oficialmente declarado vencedor do duelo. Ele sai da arena, aguardando curiosamente seu próximo oponente. Seus competidores estão tão apavorados que se rendem imediatamente. Da terceira rodada em diante, Dali conquistou vitórias fáceis sem precisar lutar. Todos eles desistiram de suas lutas, exceto por uma última. Durante o teste, o jovem mestre aprimorou sua excelência sobre os 3 círculos mágicos. Quando chegou ao nível 20, ele finalmente encontrou um oponente impressionante. Conheço o morto-vivo mais imponente do planeta, o Cavaleiro Sem Cabeça. Esta criatura é, na verdade, uma criação de um dos anciãos da torre. É uma criatura poderosa, diferente de tudo que nosso garoto já enfrentou. Na verdade, ele está sendo aclamado como um oponente que nem mesmo o jovem mestre pode derrotar. Dali adora surpresas e reviravoltas, então ele está esperando para ver o que aconteceria. Seu comando sobre a escuridão, seu controle dominante das trevas intimida a todos. O mesmo cavaleiro sem cabeça que tentou desafiá-lo, agora está ajoelhado para servir seu novo mestre. O cara cedeu sem pressão alguma. O jovem mestre observou o cavaleiro atormentado em seu mundo interior. Uma espada se crava em seu peito enquanto o cavaleiro instantaneamente tira a própria vida. A luta acabou. O cavaleiro literalmente não suportou trair seu mestre anterior, então tirou a própria vida. Dali está se divertindo tanto com a cena presente que esqueceu completamente das reações das pessoas ao seu redor. Essas pessoas ficaram sem palavras. Eles nunca tinham visto uma criatura das trevas se comportar de tal maneira. Isso foi uma confirmação direta de que o garoto de 10 anos tinha força comparável a um ancião da torre. Dali caminha com orgulho, tendo se provado aos olhos dos outros. Enquanto ele está voltando, o resto das pessoas se pergunta sobre seu próximo passo. Se ele voltar daqui, significa que não poderá ascender mais. Mas o jovem mestre na verdade não quer ir até o fim do teste. Ele já alcançou seu objetivo. E se ele fosse além deste nível, arriscaria sua vida contra monstros aterrorizantes. O teste, assim, acabou sendo concluído. Na sua saída, o Duque Saxon e seu filho caminharam com as pessoas demonstrando respeito supremo. Os magos trataram o menino como um igual. E graças aos seus resultados dominantes, a existência de Dali começou a unir os territórios do norte. Em outras partes do ducado, um cavaleiro está atualmente massacrando monstros. A cavalaria está lutando com todas as suas forças, jovem mestre. Logo após completar o teste da torre, Dali foi designado para comandar um esquadrão de extermínio de orcs. Era considerado um dever complexo e muito além da capacidade de uma criança de 10 anos, mas este garoto nunca foi duvidado, nem mesmo uma vez. Eles o viam como o herdeiro legítimo, aquele que reuniu a força do norte. O cara estava agindo como Jon Snow ou algo assim. Após a missão, Dali retorna ao seu pai, revelando que eles massacraram quase 150 orcs. Quanto às baixas sofridas, não houve nenhuma, exceto por ferimentos leves. Perplexo, o Duque pergunta se o menino usou magia para ajudá-los, mas Dali nega tal uso. Em vez disso, ele acredita a cavalaria por suas espadas na derrota dos monstros. Orgulhoso, o Duque elogia seu filho, enquanto o comandante Helmut fica seriamente impressionado com a habilidade do menino de 10 anos de comandar seus próprios grupos. Na realidade, Helmut é quem realmente educou o menino em estratégia militar e esgrima, então o jovem mestre estava realmente aprendendo com o melhor dos melhores aqui. Helmut percebeu que não demoraria muito para que eles travassem guerras territoriais de verdade. A ideia dessas guerras animou Dali, que queria um novo desafio para si mesmo. Já faz um tempo, então vamos rever o progresso de Charlotte, que está mais rápida do que nunca ao lutar contra nosso garoto. Os golpes precisos da usuária de florete são mais difíceis de desviar, mas Dali aproveita suas chances para revidar. Ela ainda se defende adequadamente, enquanto Dali a sobrecarrega com uma rajada de ataques. Mesmo em seu ataque direto, a estocada repentina dela o surpreende. As habilidades de luta de Charlotte melhoraram rapidamente, mas ela ainda se achava inferior a ele. Ele é atualmente um mago do terceiro círculo, alguém que até passou do 20º nível da torre. As pessoas exaltam as conquistas do jovem mestre a ponto de até Charlotte se cansar de ouvir tudo sobre ele. Dali ri e garante à jovem loira que a hora dela chegará,
que ela está destinada a se tornar mais forte. Na verdade, ela já estava impressionada com ele em comparação com uma criança normal de 10 anos. Charlotte interpretou isso como um comentário depreciativo e não gostou do fato de ele a tratar como uma criança. Hilariamente, Dali admite para ela que já é um adulto, algo que ela leva como uma piada. Após o treino, nosso garoto senta-se à mesa em frente ao seu tio. Sir Helmut ensina a ele uma nova tática chamada martelo e bigorna. Durante a batalha entre duas forças, o objetivo das forças de cavalaria é romper os arredores do inimigo para encurralá-los de todas as direções. A infantaria, neste caso, defende o ataque. A tática do martelo e bigorna recebe esse nome porque depende muito da capacidade ofensiva da cavalaria. Enquanto isso, Dali internaliza as semelhanças da guerra em ambos os mundos. Interrompendo a aula, o jovem mestre pede uma atualização sobre o treinamento de Charlotte. Isso faz o cavaleiro pensar em uma resposta. Embora ela não chegue aos pés do talento de Dali, por conta própria, ela é uma força a ser reconhecida. Tendo estabelecido sua base, ela está a caminho de herdar o cultivo de aura. Mas há uma grande preocupação em tudo isso. Dali já sabe do que seu tio está falando. Tem a ver com o estilo de florete de Charlotte em comparação com a esgrima de sua cavalaria. Veja bem, magos devem refinar círculos mágicos, mas cavaleiros refinam através de técnicas de cultivo e aura. Magos criam torres de magia. Cavaleiros formam ordens transmitindo técnicas. A cavalaria negra de Noir pode ser comparada a bigas de guerra. Seu principal estilo de combate é esmagar as forças inimigas em qualquer campo de batalha, dependendo muito do poder de fogo bruto. Esse é o problema, porque a técnica de espada da garota depende de velocidade em vez de força. Sua espada é flexível e livre, mas graças ao seu talento, ela pode chegar às fileiras dos 7 mestres da espada, mas não irá muito além disso. Ela nunca se comparará ao calibre da primeira espada, o homem mais forte que já empunhou uma espada, o próprio cavaleiro divino Bardel, pai de Charlotte. Infelizmente, a arte perdida da Espada da Flor não está mais com eles, mas se perdeu com a queda da Nação da Noite durante a guerra. Dali se pergunta se ela foi verdadeiramente banida deste mundo. Após essa discussão, o treinamento do jovem mestre teve um aumento na dificuldade. Ele teve que equilibrar múltiplas responsabilidades, e sua reputação cresceu por causa disso. Finalmente, a hora importante havia chegado para ele demonstrar os frutos de seu progresso. Um dia, o Duque fica sabendo de um convite para uma guerra territorial pelo Barão Parker. O nobre quer desafiar parte das minas do Duque Noir. Dali sabe que as fronteiras deste mundo eram praticamente ambíguas, diferente do mundo moderno ao qual estamos acostumados. Ao mesmo tempo, o fato de um nobre de baixo escalão decidir desafiar um de alto escalão parecia loucura para ele, mas há um segredo nisso também. O Conde Brandenburg na verdade ficou do lado da reivindicação do Barão Parker. Ele até enviou uma carta, afirmando insultuosamente que ajudaria o Duque se eles entregassem parte dos lucros da mina. Dali está irritado e extasiado que esse idiota ainda não esqueceu o ritual de humilhação que recebeu de seu pai naquele dia. O jovem mestre está emocionado para dar a Brandenburg um lembrete adequado novamente. Desde o dia de sua humilhação, foi difícil para Brandenburg digerir a humilhação. Então, em vez disso, ele escolheu resolver o assunto usando outro nobre de baixo escalão que tinha uma rixa com o Duque. Enjoado, o jovem mestre se oferece para comandar esta batalha através dos cavaleiros, apenas para ser recebido com recusa imediata de seu pai. O Duque acha que o menino é inexperiente demais para esta luta. Na verdade, ele até repreende Dali por dizer coisas tolas, porque um conflito entre pessoas era muito diferente de um com monstros. Em seguida, o Duque assegura ao Barão Greenbelt que oferecerá proteção ao seu território. Seja como for, nosso garoto fica triste com a recusa. Mais tarde naquele dia, ele se esgota na frente de Sir Helmut, perguntando-se por que seu pai acha que ele é incapaz de lidar com uma missão como essa. Helmut o aconselha a não prestar atenção às palavras do Duque, pois ele deve ter suas razões pessoais para fazer isso. Além disso, o comandante dos cavaleiros trouxe um presente para o menino. É um tabuleiro de xadrez. Estamos prestes a criar o próximo Magnus Carlsen aqui, pessoal. O engraçado é que este jogo é diferente do jogo de xadrez com o qual Dali está familiarizado em seu mundo anterior. Chama-se jogo de guerra, e se relaciona com estratégias e guerra real. Helmut sabe que tem um monte de regras complicadas. Ele pretende ensinar todas elas ao menino, mas o jovem mestre rapidamente pega e sai correndo. O humor de Dali mudou de tristeza para excitação. Ele leva o tabuleiro para seu pai. O objetivo, ele vai enfrentá-lo em um jogo de estratégia. E se Dali vencer, ele vai liderar a guerra territorial para sua família. O menino é rebelde mesmo depois de o Duque lhe dizer para ficar fora do assunto. Dali argumenta que a guerra é um choque de mentes em vez de um teste de força. É por isso que ele quer que seu pai o avalie completamente em uma única partida. O convite é ousado.
Sir Helmut intervém e quer acalmar a situação, mas o Duque de repente o impede. Ele realmente aceita o desafio de Dali, ganhando seu sorriso. E se seu filho perder, ele não participará da guerra. O jogo de estratégia entre os dois começa. Helmut os observa trocando golpes um contra o outro. Seu rosto literalmente cai em choque com a vitória final de Dali, que encurralou o Duque no jogo. Mesmo que o Duque tenha se prejudicado com algumas de suas peças, é impressionante o suficiente que Dali conseguiu vencer 2 partidas contra seu pai. Agora que venceu, o jovem mestre ganha o direito de participar da guerra territorial. Ele até revela que aprendeu sobre o jogo muitos anos atrás, estudando em uma biblioteca, mas isso era uma mentira descarada. Dali não sabia droga nenhuma sobre isso, mas era a única maneira de salvar a situação sem parecer estranho. Com sua derrota, o Duque pretende manter sua promessa, recompensando seu filho com o controle total dos cavaleiros na luta que virá. Até Sir Helmut acha que isso é demais. Apesar do resultado, o pai de Dali o lembra de que não aceitará a perspectiva da derrota. É por isso que ele pergunta ao filho uma última vez se ele está verdadeiramente preparado para enfrentar a guerra que se aproxima. O jovem mestre assegura em voz alta que provará suas palavras. Seu pai antecipa um grande progresso dele. O tempo passa e chegamos aos aposentos do Conde Brandenburg. Ele está rugindo a plenos pulmões depois de ouvir que o jovem mestre liderará os cavaleiros de sua casa. É aqui que vemos seu filho, que é um idiota bêbado. O cara é a definição de ser cabeça oca. Como o filho mais velho de Brandenburg, ele assegura a seu pai a vitória contra o pirralho de Saxon. Batendo o punho na mesa, o conde repreende seu filho, um desperdício de esperma, dizendo que esse garoto é muito mais que um pirralho de 10 anos. Na verdade, ele é um monstro que supera em muito idiotas como ele. Brandenburg está fervendo por dentro, lamentando sua incapacidade de garantir Charlotte mais cedo. Ele, no entanto, coloca seu filho no comando dos cavaleiros para a batalha que virá. Hilariamente, ele também lembra a filha que ele mesmo não participará da luta. O verdadeiro líder será Sir Milvus nos bastidores. O único papel patético para Philip será ficar lá parado e parecer bonito. Com isso resolvido, ele instrui Sir Milvus a levar seu filho chorão embora. Brandenburg realmente queria participar desta batalha por conta própria, mas não podia permitir que o mundo visse demolindo uma criança no campo de batalha. Ele sabe muito bem que o Duque Saxon preparou essa estratégia por um motivo. Mas alguns dias se passaram, e chegamos ao território do Barão Grindelwald. Este cara parece que viu um fantasma. É porque seu salvador chegou na forma do jovem mestre, em vez da ajuda que seu pai lhes prometeu. Alguns dos cavaleiros do barão se perguntam insultuosamente se o menino é capaz de empunhar uma espada. O barão Grindelwald ri de seus medos, cumprimentando o jovem mestre adequadamente. Mas no fundo, ele está se borrando de medo, aterrorizado que sua salvação seja uma mera criança liderando uma ordem de cavaleiros. Grindelwald convida o menino a entrar, mas o garoto recusa a oferta. Grindelwald fica chocado com a recusa enquanto o jovem mestre levanta sua espada e a coloca contra o pescoço do barão. Dali afirma que quer inspecionar pessoalmente a força das tropas de Grindelwald de antemão, então ele descaradamente exige um duelo com os soldados mais fortes sob seu comando. A voz de um homem grita no meio do grupo. Um guerreiro ruivo é arrogante ao se gabar de seu recorde invicto de duelos. Mas por dentro, ele está morrendo de vontade de dar uma lição de humildade ao garoto. Dali lança-lhe um olhar fulminante, retira sua espada do pescoço do barão e admite que os soldados de Grindelwald subestimam severamente sua força. O jovem mestre entende que eles estão reagindo assim porque uma luta importante foi entregue a uma criança. Cravando sua espada, Dali acusa abertamente os soldados de serem fracos. Assim como eles têm suas próprias suspeitas, ele também tem. A única maneira de resolver suas preocupações é através de uma luta, e nosso garoto está louco para enfrentar este chamado cavaleiro mais forte, quando está claro como cristal que o mesmo idiota está bêbado até o talo. Suas palavras feriram o orgulho do homem, então ele rapidamente saca sua espada para aceitar o desafio do menino. Abaque de Grindelwald pretende lutar pela honra de seu barão, o que é o convite perfeito para Dali. Segundos depois de se prepararem para o duelo, Dali se pergunta se seu oponente ouviu algum rumor sobre sua força em batalha. Avok surpreendentemente admite que já sabe das capacidades do jovem mestre. Mas essa é a parte interessante, porque faz nosso garoto se perguntar por que esse cara está tão confiante para começar. Ele suspeita que há uma arma secreta na manga deste cara. Avok avança na velocidade da luz, igualando a espada de Dali. Para sua surpresa, ele é bloqueado por uma defesa sombria. O cavaleiro parte estritamente para a ofensiva primeiro, enquanto Dali é forçado a uma posição de esquiva. Pelos golpes imediatos, nosso garoto não consegue sentir absolutamente nenhuma aura vindo da arma desse cara, mas isso é normal porque poucos cavaleiros são capazes de usar esse tipo de poder.
Ao mesmo tempo, Dali quer revidar com tudo o que tem, então ele invoca o poder das sombras, envolve o cavaleiro em um campo negro. Abak fica surpreso, mas seus reflexos rápidos permitem que ele corte as vinhas. Ele está em uma posição onde não consegue se concentrar em Dali por causa das habilidades de seus artefatos. O jovem mestre continua seu ataque com mais feitiços de magia negra. O decepcionante é que as habilidades desse cara são realmente medíocres até agora, mas então algo louco acontece. Avok desmaia, cara, está literalmente no chão, exausto. Dali é quem está aterrorizado agora, incapaz de acreditar que o cavaleiro mais forte é tão fraco. O Barão Greenbelt grita com o nosso garoto por eliminar um cavaleiro de elite logo antes do início da batalha, mas este mesmo comentário irrita nosso garoto pra caramba. Dali questiona se este palhaço tem alguma ideia de quão terrível é sua posição atual. No nível atual, eles nem conseguem operar bem na luta que se aproxima. Ele se pergunta se Greenbelt vai ficar sentado sem fazer nada a respeito. O jovem mestre nem consegue engolir que um cavaleiro de elite possa ser tão fraco, chegando a comentar como a casa de Saxon promete proteger os outros, mas isso não significa que eles devam negligenciar suas próprias responsabilidades. Com esta revelação, ele declara que os cavaleiros de sua família substituirão as forças de Greenbelt. Ele tem uma escolha a fazer agora. O barão poderia segui-lo ou escolher sua própria destruição. O resto dos cavaleiros rapidamente se ajoelhou, jurando lealdade à liderança de Dali. Na próxima cena, somos levados de volta à casa de Saxon. Lady Helena está aqui morrendo de preocupação com a segurança de seu filho, enquanto o Duque lhe assegura que as coisas ficarão bem por causa de seu filho talentoso. O futuro de Dali parece tão brilhante que o Duque já pode garantir seu sucesso no futuro. O cara acha que seu filho vai governar o mundo, mas atualmente, o garoto está com uma dor de cabeça nível 9000. Ele pensou que as pessoas fora do ducado seriam tão brilhantes quanto ele, mas acontece que são apenas um bando de fracotes. Depois, há o Cavaleiro Sagrado que definitivamente sabia sobre o estado do Barão de Greenbelt e intencionalmente o sugeriu como alvo. No dia seguinte, o Senhor Cavaleiro de Elite Avok está carregando uma pedra gigantesca, implorando para parar de treinar. Mas os Cavaleiros de Noir ainda não terminaram. Eles estão moldando esses fracotes em soldados capazes para a batalha que se aproxima. A Avok é tão chorão que reclama sem parar. Dali instrui o supervisor a se concentrar em ensinar esses palhaços desde o básico. Ele também quer que um mensageiro entre no baronato de Parker para adiantar as negociações. Dali na verdade não está interessado em termos de paz de última hora. É que uma parte dele está morrendo de vontade de ver a cara de merda do Brandenburg antes da luta.